Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Deveria estar de gravata borboleta. Opa! Meu amigo, hoje temos um episódio que vai ser incrível. Clássico. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, maravilhoso. Eu diria que é aquele episódio inside. Exato. Das pessoas que a gente gosta, gosta de ouvir falar, gosta de trazer. Muito obrigado. E que são muito importantes para nós. Mas antes de apresentar nosso querido convidado, Caio Fernandes. O que temos que fazer, meu amigo? Vamos lá. @Beyond the Cave ajuda a crescer a comunidade. PDC, não esquece do PDC, mano. Cara, @Beyond the Cave PDC. Boa. Agora sim. Agora, @Beyond the Cave PDC. Isso, obrigado. Beyond the Cave Deixa o papai PDC. feliz. Em inglês, camarão. É isso aí. At Beyond the Cave, BDC. Vai. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Passei na aula? @Beyond the Cave PDC. Onde que nós estamos, meu amigo? Cara, em todas as mídias sociais, estamos no Instagram, estamos no YouTube, em todas elas, cara. Todas elas. O que tem que fazer, velho? Cara, Fala a verdade pros caras. Assim, você tem que ir lá e acreditar, cara, que vai ser o maior ROI da internet. É isso. Então você vai lá, cara, faz um salto de fé, cara. Assim, vai lá, pula lá, clica ideia lá. Cara, se você gostar, cara, clica lá no sininho. Manda uma mensagem. Manda uma mensagem pra Que nós, ganha? cara. Qual que é a vantagem? Venha cara, participar da nossa comunidade. É isso mesmo. Cara, e se você quiser ter mais vantagens do que pagar um flanelinha, o que você faz? Você entra no Apoia-se. É isso aí. apoia.se/Beyond, BEYOND. Foca aqui em mim, ô PV. Já essa câmera aqui, velho. Bota aqui no reginho, irmão. Apoia.se/Beyond, BYND. Olha o que você ganha. Parece Olha que eu o que tô você vendo onde tá a câmera, Corta velho. pra mim. 20 reais por mês. Mostra aí, Camara, pra galera como que é o negócio. Coisa linda. Ganha camiseta aqui, coisa linda, Você maravilhosa. ganha prestígio com a camiseta. Faz essa é a pergunta pros verdade. convidados, sabe quem vem aqui, verdade participa é do nosso isso. grupo do WhatsApp, Verdade que inclusive é nós já isso. estamos ali com 50 e poucos, e vou te falar mais, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar pra galera que tem a cerveja do Beyond. E aqui, ó, garoto. tem o copo do Beyond, olha o copinho aqui, Taste foca of aqui, Liberty. foca aqui, PV. É isso aí. Joga no pai aqui, irmão, É isso aí. mostra o copo pra galera que tá no YouTube ali, ó, Beyond the Cave, qual que é o nome A taste of liberty. Como que é, camarão? A taste of liberty. Olha, Como nós Taste of falar, Liberty, a meu taste amigo. of fucking liberty. E, meu amigo, nós temos porque é pra vocês, cara. É isso Tenho aí. certeza e é bem gostoso. Vocês gostaram? E assim, Brinde. o taste jamais Isso aí. engarrafado, hein? Jamais. Fala aí. Você acha que, tipo... Não, esse aqui nunca aqui- foi. É o seguinte, a gente tem uma parceria com a Everbrewing, que é uma das melhores cervejarias É isso aí. que tem no Brasil, cara. Eles produzem diversos itens através do nosso querido Paulo Lima. E essa cerveja... Nosso cooker, né? Aí, eles só tinham a cerveja em draft. E aí a gente fez a edição especial na lata pra galera. Então, acho que Então- vale muito a pena. Mas sabe pra quem que tem isso aí? Ah, cara. Só pra quem é apoiador, meu amigo. Apoia-se. Então Apoia-se. Apoia-se pra quem quer participar desse grupo maravilhoso por R$20 por mês. Certo? Perfeito. Podemos tocar pau nisso aqui? Seguimos com a Vamos pro que agenda. interessa, Vamos brother. pra Porra, polêmica, cara, vamos tô pra polêmica. tô animadaço. Quem temos hoje aqui? Marcos Cajueiro Fernandes. Ele é médico ortopedista, formado na 29ª turma Da gloriosíssima FM. ABC. Coisa maravilhosa, Coisa meu amigo. linda. Fez ortopedia, obviamente, se especializou em pé e tornozelo na mesma instituição. É um amante da liberdade, da tecnologia, das criptomoedas e também da inteligência artificial. Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar, certo, meu amigo? Muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-lo, velho. Eu que agradeço, cara. Esse aqui é o episódio do fã. Eu sou fã de vocês. Que Sério? isso, cara? Não, Que não, sério, bicho. Sério. O que vocês fizeram aqui é maravilhoso. Nós E eu te queria agradecemos. acrescentar o seguinte. Hoje nós temos, na Faculdade de Medicina, tem 6 anos ainda, né? Primeiro ao Isso. 6º ano? Isso. É isso ainda, né? Ainda é. Ainda é. Exato. Não sei quanto vai Beleza. durar. Quem tá do primeiro ao 6º ano da média ABC teria a obrigação de contribuir com o Apoia-se. Pô, cara, aí, mas coitado dos Que coisa caras. bela, hein? Não, coitado nada, cara. Estão pagando 10 pau de faculdade lá, Não, velho. não, 20 exato. real. 20 real, eles gastam muito mais em cerveja por 20 mês. real. Não, Aquela isso não fala com isso. amarelinha. É isso aí. Ah, mas acho que o ex-aluno tinha mais obrigação, viu? Claro que tinha. Obrigação Não, mas total, cara, mas o aluno precisa mais, cara. O que a gente conversa aqui faz muito mais sentido durante a tua formação médica de hard skill, se você puder
pensar o mercado de saúde, a medicina, onde você vai atuar, né, para além do que a universidade te oferece em termos de formação, né, que pode ser padronizada, reprodutível. Quanto mais você puder pensar nisso, cara, isto é o que vai ter valor no longo prazo, né? Porque o que se aprende na faculdade vai acabar, vai ser automatizado, vai ser medido, vai ser robotizado e isso... Mas eu entendo, mas tem dois problemas aí. O primeiro é essa questão de você ter esse pensamento a priorístico. Ele não encaixa muito bem com quem tem 18, 20, 22 anos. Verdade. E o segundo é um tema que eu tenho certeza que o Caju... Posso chamar de Caju? Claro, meu. Que o Caju adora, que é a preferência temporal. Exatamente. Então, assim, são pessoas com alta preferência temporal e não com baixa, e talvez eles não consigam enxergar esse ganho. Eu acho que quem enxerga esse ganho é o cara que está se formando, que consegue entender as coisas que teve e agora ele consegue abrir um horizonte ali com seus 30, 28, 30 anos e pensar numa coisa que é maior que... Sentiu a dor ali do boleto, né? Começou a arder o boleto, a declaração do imposto de renda, né? Eu acho. A minha impressão é essa. Por isso que eu acho que, pô... Boa. 20 vale a pena, né, Cajuzão? O que você acha, meu amigo? Claro que vale. Faz sentido o que eu falei? Sim, faz todo sentido. Então assim... Eu diria que, assim, se eu fosse um totalitário, vamos dizer... Você não é, velho. Eu não sou nem, Graças a Deus. Nem perto disso, nem longe disso. Mas se eu fosse, eu não deixaria ninguém se formar em medicina antes dos 30 anos. É mesmo? Sim. Por quê? O que falta? Gostei disso. Falta maturidade. Isso, o que hoje, se você pudesse dar um conselho, porque a gente falou dos nossos calouros atuais estudantes, o que falta na formação? Ou o que falta na alma pro cara chegar nessa idade boa de virar um médico? Não é na formação, é na alma. Isso. Entendeu? Assim, 30 anos, assim, é claro que, como os totalitários adoram colocar, assim, determinados limites, né? 30 anos, não é por volta dos 30 anos. Eu me formei com 26 ou 25, não lembro, um dos dois. Eu era um imbecil, completo. Isso não tenho mais receio de falar isso. Sim. Entendeu? É o gênio. E eu saí da faculdade como um imbecil atendendo pacientes que precisavam de atendimento médico. O quanto isso é grave, entendeu? Não estou dizendo que são todos imbecis, pelo amor de Deus. Óbvio. Eu não, como eu falei antes aqui, eu não preciso de mais motivos para que não gostem de mim. Já tenho o suficiente. É um gênio, velho. Mas assim, eu diria que pelo menos nos 30 anos seria um limite de maturidade. Ainda não é o ideal, mas seria próximo do bom, vamos dizer. Então o cara que se forma com 25, ao meu ver, se eu fosse totalitário, passaria os primeiros 5 anos só atendendo com algum sênior, com alguém mais velho. Auxiliado. Sim. Não teria autonomia. Pode ter o seu salário e tal, mas tem que estar sempre acompanhado. Você vê um problema, porque eu acho muito legal que você tenha falado isso, porque o problema atual é que as crianças são muito precoces hoje em dia. E como a gente dá muito valor na técnica de fazer alguma coisa, as crianças têm conseguido ficar cada vez mais precoces, no sentido de que a gente está dando cada vez mais liberdade de escolha. Eu nem estou entrando na questão de liberdade de escolha do sexo, estou querendo liberdade de escolha do que fazer, de mudar a profissão, de virar youtuber, de virar coisas que a gente fala, vai fazer um curso no Senai para aprender alguma coisa que vale a pena. Então, as crianças estão muito livres e a escola faz isso com elas. Hoje em dia, a gente cobra isso de uma educação ampla, né? É muito louco isso. Então, como é que a gente consegue conciliar essa nova geração que vem de forma muito aberta, muito mais do que nós? A gente teve educação de moral e cívica, e eu não estou fazendo uma crítica à educação moral e cívica, mas a gente teve certas coisas que as crianças a gente quer deixar sem limites para ver até onde vai. É uma ideia de progresso, né, hoje em dia. Todo mundo tem filho que quer falar assim, quero que ele seja o melhor que ele pode ser. Como é que a gente concilia isso com maturidade nessa transição da alma para virar alguém que entrega um negócio sério como médico? Então, isso que eu ia falar. Isso não se traduz em maturidade, né? O fato de você ser precoce, você pode aprender o que você quiser com 10 anos. Não quer dizer que você tem maturidade. Tem os gênios que é um problema. E é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que é um problema de hoje em dia, porque a gente tá dando mais liberdades talvez do que deveria. Falar, não é só porque tá tecnicamente bom que a gente poderia achar que a alma tá bem completa. Eu não chamaria de liberdade, eu chamaria de recursos. Boa. Né? Liberdade é um conceito que eu defendo que o brasileiro não entende o que é liberdade. É uma coisa muito, muito
fora da nossa realidade, então a gente não tem uma compreensão boa do que é liberdade, né? Eu acho que assim, pensando no que você falou, não tinha pensado nisso. Achei muito bom. Só que assim, eu acho que a liberdade é uma virtude que, ao mesmo tempo que ela tem tanto poder, ela carrega uma grande responsabilidade junto com ela. E aí, uma criança, um adolescente, ele não consegue ter a prudência necessária para poder lidar com essa liberdade, que pode ser, que para mim é um dos preceitos fundamentais da vida, mas quando você é muito jovem, você não dá o valor tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tanto é que você pega os caras que são de esquerda, que são jovens, eles não, o conceito de liberdade deles está errado, entendeu? Então eu acho que é uma coisa muito poderosa. Só que ao mesmo tempo, quando a pessoa é muito jovem, você vai ter que ter um guia para poder te colocar que lado que você vai poder escolher da liberdade, porque tem que ter alguma coisa em cima que consegue modular isso. Essa é a impressão que eu tenho. Eu gostei que você colocou na dicotomia da liberdade e da prudência, como contraponto, checks and balances. Caju, meu querido, você diria que com o passar do tempo você foi adquirindo prudência? Com certeza. Que doideira. Com certeza, não tenha dúvida. É. Sim. Prudência principalmente, né? Mas as outras duas também, o fato de não negligenciar e a perícia também melhoram com o tempo, muito. Eu gosto disso porque, como eu conheci ele faz muito tempo, eu posso falar que ele sempre teve coragem. Coragem de falar aquilo que ninguém tinha coragem de falar. Eu não sei se é coragem ou se é estupidez. Sim, mas vamos colocar como ímpeto, esse ímpeto corajoso no sentido que ele desafia, no sentido que ele tá... E ele precisa... Todos os ímpetos precisam ser temperados por outras partes. E a hora que você tempera os dois, Sim. né? Essa coragem com a prudência, você fala, agora eu tô perigoso. Sim. É isso. Sim. É o intrépido, né? Putz, intrépido é uma palavra linda. Intrépido. Explica aí pra nós. Intrépido? Uhum. Intrépido é o cara que é o leão que tá lá, deitado. Boa. Não incomoda ele. Assim, claro, vamos tirar as questões biológicas do leão. Porque esse leão não tem a fome, nunca. Ele é um intrépido, ele tá lá. Então não vai lá e pisa no rabo dele. Ele não vai fazer nada. A impressão que dá é que ele é manso, né? Mas ele não é manso, ele é intrépido. Se você provocar, ele vem para cima com tudo. E isso é um dos erros da Bíblia, da tradução da Bíblia, de traduções da Bíblia. Algumas traduções da Bíblia trazem Jesus como um manso. Ele não é manso, ele é intrépido. E tem a ver também com a questão da tranquilidade e da resistência e da paciência diante na Agon. De você não tremer diante do desafio, diante do medo. Então, o indivíduo que é corajoso, ou a virtude da coragem, é diferente do que as pessoas entendem como ausência de medo. Mas o que caracteriza a coragem é a quantidade de intrepidez que o herói tem. Exato. Né? Tem uma certa ataraxia nisso? Sim, sim. A intrepidez é uma forma de ataraxia, de você ser imperturbado por um momento de dificuldade ou de você encontrar um obstáculo e não seguir. É o cirurgião na emergência e a firmeza do bisturi na mão dele. Aguentar o tranco. Sim. Ou que, como o Bernardinho disse aqui pra gente, o momento de flow do atleta, que ele faz a ziquezira dele lá, independente de qual seja, mas ele entra num ambiente onde ele é imperturbável e ele pode fazer o que ele tá fazendo. Eu acho muito legal porque a gente só falou a gente chama isso, de certa forma, de soft skill. Boa. A gente não falou de hard skill, a gente falou de cirurgião enquanto ele, na alma dele, ele tá imperturbável, então o bisturi dele é certo, não por causa da técnica, você sabe, mas porque ele não treme naquele momento. Tá muito além da técnica, porque eu não acho que uma escola de medicina, por mais gloriosa e fantástica como é a nossa, que ganhou 4 intermédios... Ivy League, né? 4 ou 5? 5, velho. Camarão. Eu também confundo. Que erro crasso, hein? É velhice. Eu vou alegar velhice. É velhice. Eu e Caju alegamos aqui, ó. velhice. É por isso que a gente não tem apoiador. Eu tô cantando aqui, ó. velhice com você. Vou cantar A gente já não lembra. a Ivy League do Hemisfério Sul. Isso. É É isso. do extremo ocidente. Então, por mais que você tenha o ensinamento de hard skill, de ensinar técnica e tal, o quanto que a faculdade ou aquilo que você paga para receber pode te ensinar isso, na real? Ou como você aprende isso? Ou ainda que você seja alguém que pode ser tirado da caverna.
Você é um elegível para sair da caverna. Basta só alguém te cutucar e falar, cara, você tá olhando aí, é uma sombra projetada na caverna. A luz está do outro lado. O cara levanta e vai embora com você. Não, então, você quer uma analogia com a caverna? Boa, gostei. Então vou fazer. O primeiro que saiu da caverna, aí ele volta pra caverna e chama o segundo. Fala, olha, vem aqui que você precisa ver que as coisas não são bem como você tá vendo. Aí você traz o segundo. No começo, o segundo vai precisar de um apoio, porque aquela luz é muito forte, aquele movimento é muito alucinante. Os músculos estão fracos. Os músculos não estão... Ele estava aqui agrilhonado. Ele não Exato. sabe o caminho. Tava preso. Exato. Ele estava preso. Né? Ele não sabe o caminho. O caminho é complicado, Tortuoso. ele pode ser confuso. Ele cai Então, nesse caminho. que são os primeiros 5 anos que eu falei da formação. Terminou a faculdade, 5 anos, com alguém do lado. A partir daí, aí você consegue, ao meu ver, né? Sim. Você consegue... O que você tá falando é que a luz tá na residência. Não, cara, Pode mas ser a assim... residência, pode não ser a residência, desculpa interromper. Não, mas Pode ser o atendimento da UBS também. Certo. Pode ser o atendimento da UPA, que é o que nós temos aqui, né? Ou de qualquer pronto-socorro. Sim. Eu escutei de grandes professores assim que você se torna médico depois de 10 anos sendo médico e exercendo a medicina. E é exatamente o que você está falando, porque na nossa conta aí, né? Você termina nos 20 meios, 20 altos, você faz a tua formação 30 e poucos, você vai exercer aquela atividade ali, né, arrumando a sua cama, pagando as suas contas e vivendo daquela especialidade ali mais ou menos uns 10 anos e os E 40 10 aí anos você vem começa a ser Bromero, hein? médico. 10 anos vem Bromero. Sim. Só pra sim. você, já que você falou 10, você escolheu falar 10. Então, 10 anos vem Bromero. Romero, isso aí. Por favor, desculpa. não. Eu só quis fazer esse detalhe porque me chamou a atenção, porque 10 anos, né? Tanto pra Guerra de Troia. Tanto o sítio de Troia, é isso que eu queria quanto dizer. a volta dele pra Ítaca. É isso. São 20 anos no total. 20 anos no total, É são um- 10 de cada. Então, É um curso que, além dessa questão de tempo, que parece que faz sentido você ter algo em torno de 10, né? Com intervalo de confiança entre 8 e 12, né? Mas existe um timing que você pode ser representado em torno de 10, né? Que isso é o tempo que você precisa para adquirir as responsabilidades de um centurião, né? Décadas. De você adquirir habilidades para trocar uma tropa, né? Isso aí. De um exército, de operar a saúde, de fazer algo de plantonistas. de plantonista. Esses 5 anos a mais de tutoria que você fala é essa ideia de fechar uma década. É muito legal, né? Porque você tem essa década de você aprender a ser médico, é isso. São 6 de faculdade, mas 4 a 5 a 6 de residência. É uma década de treinamento. Sim. E mais uma outra década pra você falar assim, fiquei bom, agora eu sou um médico experiente naquilo lá. E se vai fechando em décadas e dá essa impressão de que realmente a gente sai ainda muito precocemente. É esse o balanço que você fez, de falar que assim, eu saí e ainda faltava muita coisa. Mas não é que faltava pra mim, falta para a formação. E não é que eu saí, eu também me uso como exemplo, mas eu tenho outros exemplos. Boa. Eu tenho uma série de exemplos, inclusive vários recentes. De pessoas que, infelizmente, não têm ainda, não sabem se comportar. Né? Não é que não sabem se comportar, mas ainda não tem o Traquejo do negócio. O traquejo do negócio, exatamente. A arte. Né? A maturidade. É a arte de fazer o bagulho acontecer ali, né? De você reproduzir aquilo como sempre foi feito, enfim. Deixa eu fazer a pergunta então aqui. A gente sempre pergunta, você sabe, você de vez em quando acompanha a gente, De tudo. vez em quando, não, sempre. Obrigado. Eu já falei, eu sou fã. Esse é o episódio do fã. Nós, meu irmão. A gente agradece de Não é coração. o Emílio Zurita, tem o Robert, não é o Robert? Robert. Então, eu sou fã. Cara, você sabe o que a gente fala, né? O que é platonismo, estoicismo, como a gente encara, ou como a gente acha que essa sabedoria, essa luz que você trouxe agora é importante para guiar a nossa vida. A gente baseia isso nas décadas, a gente sempre fala das décadas, né? Por isso que chama atenção, que são as décadas de Homero, e que a gente tá descobrindo coisas novas e se aperfeiçoando. O que é a vida boa, meu amigo? O que é vida boa? O que é a vida boa para você? Bom, a vida ela é formada de momentos, não só momentos, mas ela é formada de ordem e caos. A vida boa é uma
é um equilíbrio entre a ordem e o caos. Ao meu ver, a vida boa é essa. Gostei muito dessa vida boa. Eu também. E eu Gostei nunca vi bastante, uma definição dessa. Eu também não. Mas sabe o que eu acho É engraçado? quase budista isso aí. É budista, é quase budista. budista nisso aí. Vamos gostei. trabalhar. Isso é melhor. Exato, tem um negócio aí. Não, é Respeitar budista. aquilo que é o caos. Mas Porque não rejeita o caos. Porque a vida boa não é só construir uma vida peitando o caos. Não, é uma vida tentando gerenciar o caos Sim, que sim. existe. Eu acho isso curioso. Que- acho bem pragmático isso. Gostei muito disso. e Muito boa essa. equilíbrio você não consegue distanciar de prudência. Exato, exato. Né? Não tem como. O que é uma ideia conservadora. Ah, É uma ideia conservadora da vida, de visão de vida. Caju, meu querido. Você acha- Atitude conservadora. Isso, obrigado. Porque Boa. a gente tem temáticas que a gente volta. E a gente estava conversando um pouco aqui em off, antes de gravar, que é a ideia de que coisas que a gente só discutia enquanto só filosofia, de repente a gente discute na vida real. Liberdade, vis-à-vis Covid, qual que é o tamanho do Estado, vis-à-vis welfare. Tem várias coisas que pareciam só um exercício mental e a gente vive isso hoje. Na sua cabeça, a gente fala muito de conservadorismo e libertarianismo, talvez liberalismo também, como se fosse um espectro de cores. Por que você diria para mim que no Brasil essas duas coisas não se conversam bem? Entende o que eu estou querendo dizer? Que duas coisas? Conservadorismo e libertarianismo. Entende? O conservadorismo e o libertarianismo? Eu vou colocar da seguinte forma: existe uma direita que a gente discute no país que é uma direita rachada. Então, aí eu já posso quebrar o pau com vocês aqui. A gente estava esperando isso. Não existe direita e esquerda. Boa. O que existe? Vocês falam disso, eu já ouvi vocês falarem bastante disso. Sim. Infelizmente, nisso eu não concordo. Mas o que Boa, que existe, boa. então? Qual que é a O que briga? existe é ideologia e menos ideologia e uma tentativa de sair totalmente da ideologia, que é muito difícil. Tá? A direita e a esquerda começaram na Revolução Francesa. Né? Fato, Beleza. 1789. fato. Me corrija só o ano que eu tá não sei corretíssimo. se eu estou lembrando É direito. esse mesmo. A direita e a esquerda duraram exatamente 2 anos. Depois disso, nunca mais ela existiu. Direita e esquerda começou com o grupo da direita, que era o grupo pró-Estado. E o grupo da esquerda, que era o grupo anti-Estado. Era um grupo que não queria o Estado. Seriam os libertários hoje. Depois desses 2 anos, o grupo da esquerda foi sequestrado pelos jacobinos. E aí virou um grupo que quer Estado e outro grupo que quer o Estado de uma forma diferente. Portanto, não são mais direita e esquerda. Já era. Quem trouxe de volta a direita e a esquerda para a discussão mundial foram os soviéticos. Malandramente, como eles sempre foram, porque eles se colocavam num lado e colocavam os inimigos deles no outro lado para poder fazer essa... esqueci a palavra agora. Não é dicotomia, é Essa dialética. 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 E aí nós estamos aguentando isso até hoje, essa bobagem enorme, que não existe mais, que é uma bobagem tremenda. Então, como que eu vejo? Eu vejo a esquerda como os que querem o Estado ao extremo, né, os ideólogos extremistas, e a direita como os ideólogos não tanto extremistas, né? Seria o Partido dos Trambiqueiros e o PSDB, vai. Posso fazer um ponto aí? 20 anos atrás, porque hoje já mudou Já tudo. mudou tudo. Posso fazer um ponto? Sim? Eu acho que eu entendo essa visão, mas assim, pra mim, direita e esquerda são palavras horríveis também. Acho que não são boas. Inclusive, o Bruno Garchagen fala isso aqui e é fato. Mas, cara, com certeza, quando você teve a Revolução Francesa, você tinha um grupo que inicialmente ele era um grupo revolucionário e um grupo que era um tanto quanto conservador sobre as ideias que estavam ali. Sobre, inclusive, a monarquia. Sobre, inclusive, a monarquia, que era o que estava em disputa. A disputa era o Danton e Robespierre. E só é pra o que situar hoje, isso aí. e é o que hoje dividiu o que foi uma revolução na Inglaterra e uma revolução na França. Tá? Eu não acho que nessa época, mesmo porque a ideia libertária foi surgir com Rothbard. Isso a gente está falando do século XX. Então, libertário entre aspas. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse termo de você colocar como com Estado ou sem Estado, para mim, ele é anacrônico. Porque, na verdade, lá,
quando teve a Revolução Francesa e a própria Revolução Inglesa, nenhuma delas propuseram uma ausência de Estado. Em nenhum momento. Os conservadores queriam ter uma certa prevalência da monarquia, de jogar isso pra... E eu sou muito libertário, então não é uma crítica ao seu pensamento, porque eu gosto muito do pensamento em si. Mas, historicamente, eu não vejo isso como o que realmente aconteceu. Eu acho que não. Eu acho que quem estava lá naquele momento está pensando um grupo como conservador, conservando aquele regime político, apesar das mudanças, mudando aquilo que tem que mudar, mas conservando alguma coisa, e outro que estava completamente revolucionário, que é muito pior. Que aí acabou gerando Napoleão e tudo que aconteceu. E aí você consegue ver isso, hoje, olhando para trás para a história, diferenciando a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. Como que as coisas se sucederam a partir da Revolução Americana, e a Revolução Francesa. Como as coisas se sucederam a partir daí, entendeu? Então, o modo como eu, depois de ler razoavelmente bastante, sobre o assunto, qual é o raciocínio que eu percebi, mais ou menos? Tudo começou com a independência dos Estados Unidos, né? Independência dos Estados Unidos e aquela Constituição deles, que era completamente incompatível com o padrão europeu da época. Então o europeu olhou para aquilo e falou assim, não podemos ter isso aqui, porque se nós tivermos isso aqui, o nosso poder vai ser diluído, entendeu? E aí começaram esses movimentos, um movimento de Revolução Francesa, talvez no início com a ideia de tentar uma coisa parecida com os Estados Unidos, que já foi sequestrado de uma forma ali para não permitir que isso acontecesse. Entendeu? O europeu é um cara assim, a Europa é um lugar maravilhoso. Maravilhoso, lindo de passear. Quem já foi, adora. Quem não foi, tem desejo de ir, conhecer e tal. Só que o europeu adora um totalitário, cara. E faz muito tempo isso. Desde a época dos romanos, eles adoram levar porrada e obedecer, entendeu? E o americano trouxe um negócio completamente, incompatível com a tradição europeia. Então aquilo gerou um mal-estar ali, um movimento, vários movimentos, né? Não um só, mas vários movimentos ali, na tentativa de não permitir que acontecesse a mesma coisa na Europa. Dentro da pergunta até que o Magal estava falando e tudo mais, né? Quando a gente vai falar de esquerda, direita, tentar pelo menos mapear esse campo, e a gente faz essa análise de causas, né? Essa é uma forma natural da gente fazer, né? Da onde originou o termo. Mas eu queria abordar outro aspecto disso, outra clave do problema, né? Que é para além do que significava no começo, mas como é que esquerda e direita foram apropriados hoje, como é que isso se usa para instrumentar a política hoje. Então, independente da raiz causal ou desse grupo e tal, hoje quando você fala esquerda e hoje quando você fala direita, existe uma tensão, uma instrumentalização dessa tensão e, digo mais, tem gente levando vantagem com isso, né? Então, assim, se de fato essa diferença é tão fluida, né? Então existe, apesar dessa, a gente tentou, né, caracterizar a esquerda e a direita, mas a gente está tentando caracterizar antes como a vida, né? O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, fazer um julgamento moral e não usar essas categorias políticas de esquerda e direita. Mas é inegável que isso é instrumentalizado hoje em dia, né? Então, assim, o que você entende, então, hoje por uma atitude anti-Estado ou antipopulista ou né, uma anticoletivista? Porque a minha visão é que hoje isso é um movimento praticamente contra-revolucionário, né? Isso o estado de coisa, ele é tão diferente que você pensar isso é uma atitude pessoal contra-revolucionária e também é uma atitude conservadora, né? Então,
que você pensa disso? Eu não entendi qual que é a atitude contra-revolucionária que você A considera. atitude contra-revolucionária é contra você querer menos Estado, você querer menos intervenção, você ser refratário a políticas públicas Uma que não resposta fazem conservadora. sentido. O contra-revolucionário hoje, ele é um conservador. Essa é a ideia. Ele está indo. É nesse sentido, Caio? Isso, exatamente. Ele está indo contra a onda do progressismo. Eu diria que isso seria um revolucionário, então. Então essa é a doideira. Porque hoje o conservador é o contra a cultura. Ele é o revolucionário. Exato. Porque o barco virou pro Sim, outro lado. ele está invertido. Isso, é isso que ele está falando. Como no sentido- contra-revolucionário Você essa é um ideia. contra-revolucionário, você é um conservador. Você está indo contra. Para. Contra-progressista, vai ser aqui. Porque se a revolução é a progressão, existe uma atitude contra-revolucionária e que isso é difusamente vocalizado como uma direita. Como é que faz isso? Existe um problema muito grave aí do significado das palavras. Você chamar o cara que se chama de progressista, ele não é progressista. Muitas vezes o cara que se chama de conservador não é conservador. Exato. Isso. Ou pelo menos não conservador naquela ideia infantil nossa, né? Porque o conservador, eu já ouvi algumas explicações, né, de conservador. Sim. E tem algumas que até achei estranho, mas enfim, né? Mas o conservador seria aquele cara que não quer que as coisas mudem muito, que quer manter mais ou menos o status quo, né? O conservador hoje não é assim, Exato. né? Ele quer que as coisas mudem, Exato. que elas voltem a ser o que elas um dia foram, ou pelo menos a ideia dele disso, né? Eu me perdi na pergunta de novo. Se a gente chamasse este conservador que você está falando, tá? Como mal comparativamente a um reino, né? E aí você tá, ou a um filo, né? Existem espécies de conservadores. Ah, sim, sem dúvida. E essas espécies, elas podem ser mais conservadoras de uma tradição de princípios e de mudanças lentas e graduais que precisam ser feitas, mas nada como terra arrasada e construímos do zero, porque isso pode dar errado. E então, assim, a gente demora muito tempo para construir coisas avanços, demoram décadas e que podem ser destruídos em dias. Isso que eu chamo de atitude conservadora. Isso aí. Então, existe dentro desse espectro que a gente chama, que eu mal comparei aqui a um reino, a um filo, né? Existem possibilidades de atuação ou de junção de pensamentos políticos que possam legitimamente dizer assim, não, eu tenho essa fundamentação e a minha praxis é nessa. Existe uma junção de libertarianismo e conservadorismo? A gente consegue chegar junto num ponto que você consegue colocar um liberal, um libertário junto com um conservador numa mesa pra gente poder propor alguma coisa que é direta? Eu acho que com certeza sim. Porque é uma percepção que a gente tem, que é o que o Caio tá meio que falando, é que assim, que você não consegue. Exatamente. Porque você tem um lado que a gente vê hoje no dia a dia, assim, porra, cara, como que a direita tá unida? É isso. Vamos pegar aqui, vamos ser bem claros nessa porra. É isso. Como que a direita tá unida? Como a gente pega e olha pra fora. A gente tem uns caras que estão lá, que estão junto, independente de corrupção, da casa do caralho, ética, vai pra qualquer lugar. Isso aí. E os caras continuam junto. E ao mesmo tempo você tem cara que é liberal, libertário e o conservador, por causa de peanuts, não conseguindo chegar num senso comum. Os arrombados se concordam em 80% das pautas deixa eu pegar uma 90%, né? E discordam em 5% Você como delas. libertário, como amante da liberdade e como defensor da liberdade, qual que é o ponto comum que a gente tem do libertarianismo com o conservadorismo? Eu não me rotulo como libertário. Eu gosto das ideias libertárias. Sim, gostei. Eu gosto de ideias conservadoras. Sim. Mas você colocou que é amante extremo da liberdade. Sim. Isso não significa que eu sou libertário. Porque libertário pode dar a entender Então você é conservador. que eu estou defendendo que você se chamar de libertário, você pode dar a entender que você é um ideólogo. Entendeu? Tá, entendi, sim. Eu não sou ideólogo. Sim. Eu não acredito em... Mas você acredita na liberdade Com certeza. como peça fundamental. Sim. E como que você coloca a prudência na liberdade? Como Essa que é a coloca a prudência na Porque liberdade? o conservador, ele tá no lado da prudência.
Ele tá pensando, alguma coisa vai ter que regular, irmão. O conservador, vamos ser bem sinceros, É a autorregulação. alguma coisa vai ter que ser regulada. Autorregulação. Porque assim, ou você tem um ponto da liberdade extrema, tá? Que nada é regulado e a vida vai seguir desse jeito. Não é nada regulado. Existe a autorregulação. Tá, então Quem não tem autorregulação não consegue viver bem. E você fundamenta Que é isso o numa... equilíbrio entre a ordem e o caos. Mas você fundamenta Gostei isso disso. numa moralidade que Sim, a moralidade. que a gente chama isso de cultura? Desculpa, moralidade não, ética. Ética. Tá? A moralidade é um sim. consenso de um grupo, de uma comunidade, de uma sociedade. Fato. Sim. Fato. A ética é a ética é discussão individual. sobre isso. tá legal. A ética é individual. Eu entendo que não é ideólogo, mas isso é uma questão de ideologia, porque vamos botar isso na prática, então. Posso colocar uma questão prática? Boa, obrigado. Eu queria colocar essa uma questão mais prática. Eu ia trazer o aborto, você sabe disso. Não, eu sei, mas podemos ser bem mais tacanho. Caju, meu querido. Vamos lá. Senta que lá vem a história. As pessoas que invadiram o Congresso no 8 de janeiro? Janeiro, né? Janeiro. 8 de janeiro. Em janeiro. Vêm sido rotuladas, pela mainstream media como ou golpistas ou terroristas. Como é que você pode trabalhar isso no sentido de não rotulá-las desta forma? Bom, a mainstream media, ela é ideóloga. Ela é ideóloga extremista. É o que vocês chamam de esquerda. Ela é esquerdista. Ideóloga esquerdista, extremista. Certo? O que eles falam não dá mais para levar, não dá mais para considerar, ao meu ver. Há muito Não tempo. dá. Há muito tempo. Eu não considero mais o que eles falam como nada sério ou nada que você possa dizer que está certo, que é verdade. Verdade, principalmente, é um problema muito sério, né? na mídia mainstream, na mídia tradicional. Né? Então a sua pergunta é, como é que é? Aquelas pessoas que invadiram o Congresso no 8 de janeiro, Aham. a mídia tem rotulado elas sistematicamente como ou golpistas ou terroristas. Certo. Existe uma terceira narrativa? Olha, eu não entendo, eu não me informo, assim, eu me informo muito pouco sobre essas fofocas de Brasília, sabe? Boa. Mas enfim, o que eu vi ali é o seguinte, pelo que eu entendi, ninguém tentou barrar eles, a polícia só acompanhou, tinha alguns ali que eram uns caras meio esquisitos, não sei se eles eram agentes provocadores, né? Uhum. Que o FBI tem isso como falar, existem caras contratados no FBI que são agentes provocadores. Porque daí dá um poder pro FBI. O FBI pode lascar o aço. Não, por depois. exemplo, no 6 de janeiro, Eu vi. no Capitólio, Isso, foi no Capitólio? Isso. Existiam agentes provocadores. Sem dúvida. E o FBI admitiu que existiam. Não, realmente, a gente mandou agentes provocadores lá. Pra quê? Pra empurrar a galera, pra eles entrarem. Mas por quê, então? Depois nós temos Então, mais poder. como é que você justifica, então, que eles fizeram isso, que eles invadiram, se tem um agente provocador ali empurrando eles e gritando na frente e tal? Entendeu? Ao meu ver, aquele pessoal lá, ao meu ver, tá? Eu não defendo nem o Bosossauro nem o Mula. Pra mim, são dois imbecis, tá? Mas, ao meu ver, o que aconteceu ali foi que aquela gente foi ludibriada, entendeu? Vamos lá que nós vamos conseguir revolução. Quem faz revolução sem arma? Me fala. Num domingo. Não existe, meu amigo. Revolução sem arma não existe. Não existe. Num domingo que não tem ninguém, então você não tá Exatamente. pegando perto de ninguém. Exatamente. E numa rampa que tá descendo um cara vendendo o algodão doce colorido. Eu só queria dizer isso, que tinha um vendedor de algodão doce nesse golpe. Não, e não só isso. Todo mundo de camisa verde e amarelo. É isso. Quer dizer, aquilo é uma tremenda palhaçada. Quem que é terrorista ali, meu? Terrorista pra mim é quem cobra imposto e não faz nada. Eu concordo. Não é? Perfeito. Ué, eu penso assim. O terrorista é o cara que engana você, cobra imposto seu, entendeu? Mas você não assinou come um contrato lagosta. social? Não, claro que não. Come imposto, ou melhor, come imposto. Come lagosta. Come imposto mesmo. imposto na Come forma de lagosta. É lagosta. isso, come imposto na forma de Come lagosta. lagosta, toma champanhe, entendeu? Tem um bonitinho lá pra colocar uma capinha nele, que pra mim é um negócio bizarro. Entendeu? Pra mim é aquele negócio de outro mundo. Né? Além do Papa, quem mais você poderia dizer que... Mesmo o Papa, cara, hoje em dia... O Papa é argentino, bicho. Isso é... Os caras vão assim na formatura de medicina, hein?
Não, certo, mas alguém vai lá e eles têm um cara contratado pra ir lá colocar a capinha nele. É verdade. Só é pra verdade. Não, é brincadeira, isso só pode ser brincadeira. Uma piada. Aí o cara vem e fala pra mim que não, que primeiro o Estado é laico. Não, não é. Não é, aquilo é uma religião. Aquilo como fala, obviamente, pra mim, é uma seita. não é uma, não é uma tradição, como é que chama? Um culto. Não é um culto, o processo ali, fugiu a palavra agora. De uma religião. É um... Rito. Caramba, um rito. Um rito. Exato. É um rito religioso. Entendeu? O cara vem, levanta e vem o menininho, coloca a capinha nele e tal. Aí ele senta, né? Aquilo ali é um rito religioso. Aquilo lá é a maior ameaça à democracia moderna brasileira. O que é democracia? Veja bem, eu vou te definir, eu vou usar as palavras de Churchill. É o pior sistema de governo, com exceção de todos os outros. Então, pensando que nós temos o menos pior que existe, Então me fala o que é democracia em Atenas. era o menos pior que os gregos tinham conseguido fazer. Mas como que era? Como era? Aquilo era direta, né? Uma democracia direta. Então a democracia de hoje é outra coisa. É outra coisa, sem dúvida. Então dá pra chamar de democracia? No A democracia atual. Então, Não, mas dá pra chamar de democracia? Se você... Porque as palavras têm importância, Eu as não tenho palavras dúvida. são importantes. Mas se você Entendeu? comparar com a China, eu vou falar, é uma democracia. Se eu comparar com o Irã, eu vou falar, é uma Então, democracia. vamos ver. Não, Então vamos lá. Não, com o Irã é. Não, vamos lá é. então, vamos lá, beleza. Você tem uma democracia aqui. Quem que você tem? Você tem o Partido dos Trambiqueiros, Fato. o Partido dos Fato. Socialistas, não sei lá, Socialista de Liberdade, que é uma Fato. piada, né? Mas você Uma entendeu que- palhaçada. Não vamos nem entrar nisso. Eles batem mesmo- bêbado é foda. Mas o que Não, eu mas eu achei... tô falando de todos. Você tem todos os partidos. Então, tá mas bom, esses beleza. eleitos... Ouve. Boa. Legal. Aí você tem lá, aí vai ter uma eleição para presidente. Legal, vamos, é a grande festa da democracia, não é? Beleza. É o que dizem. Beleza. Quem que é o representante de cada partido? Quem é aquele cara lá? Quem que é aquele cara? É um cara. Esse cara veio da onde? Ninguém sabe, ninguém Não, sabe. claro que sabe. Não, ele- Quem é o cara? Quem é o cara? Como assim quem é o cara? Não entendi. O que é um partido? Partido é uma congregação de indivíduos, Sim. certo? Quem é esse? Assim como é uma empresa. Bom ponto. Assim como é uma empresa. Uma empresa É, também faz vamos isso. Um partido é isso, Vamos uma tirar- empresa é isso não define nada. É uma congregação de Não, pessoas. beleza, mas não vamos comparar com empresa só para não confundir. Então você tem um partido com uma congregação de pessoas. Tá? Então tá. Aí vai ter uma eleição para presidente, que teoricamente é a eleição mais importante. Aí eles vão lá e colocam alguém lá para ser o representante deles. Quem é esse cara? Esse cara é o que mais chantageou, é o que mais pisou na cabeça dos outros, é o que mais conseguiu verba chantageando ou não, é o que mais ameaçou. Entendeu? Então você tem lá 7, 8, 10 representantes. Um de cada partido. Eles são o pior indivíduo de cada Esse é um partido. problema. Isso é uma democracia? Aí você vai escolher entre eles. Cara, eu entendo o princípio, mas eu não consigo encaixar isso na personalidade, por exemplo, de um Itamar Franco, de um José Sarney. Mas o Itamar Tudo bem- Franco era vice. Não, tudo bem que eles são vices. O e José tal, Sarney é um mas- tremendo mafioso. Tremendo mafioso. Ele é dono daquele território dele lá inteiro até hoje. A família dele. Mas ele tem um FHC. Manda e desmanda. Pega um FHC que foi eleito. O FHC ele foi eleito para chegar lá. E mais do que a figura, O né? ceticismo da democracia, esse era o mesmo ceticismo que os espartanos tinham da democracia ateniense. Eu achei muito legal que você falou isso. A crítica deles era isso. Vocês se juntam e vão coadunar com cada um para tentar chegar no poder e poder mandar de forma não democrática. Era a ideia de chegar a um demagogo. A sua crítica, muito claramente, perfeitamente. A ideia é que não temos democracia, nós temos uma demagogia. Sim. É isso aí. nesse É isso aí. sentido. Na melhor das E a hipóteses. crítica é essa. E esse é um problema intrínseco da democracia que ele é irresolvível. É por isso que por isso que eu gosto da frase de Churchill, que é o pior sistema de todos, o pior sistema com exceção de todos os outros. Porque não tem como resolver isso. Nós sempre podemos ser cooptados por esse demagogo. E aí eu acho muito louco porque tem a ideia de progresso moral e progresso político. Você pega um povo que está num progresso moral, ele tem um progresso político, ou vice-versa, mas eles estão andando juntos. Existe uma associação entre essas duas coisas. Quando eu vejo com maus olhos a democracia brasileira, eu vejo com maus olhos a moralidade brasileira.
Entende, quer dizer? Eu entendi o que você quis dizer. Antes da democracia, Eles são independente os caras que nascem no Brasil, que jogam o jogo do Brasil, que são bem brasileiros, gostam de dar um jeito brasileiro, Brazilian way. Eles adoram ainda fazer que você isso. pusesse um sistema ideal político, independente de qual seja, já que a democracia é o pior deles, mas ainda que a gente conseguisse chegar e ter acesso ao melhor, o que você está... O teu argumento é que esse sistema no Brasil não funcionaria tão eficientemente porque... Eu diria mais, eu acho que é um diferente. argumento apolítico. Acho que apolítico. Então, aí ele foge da natureza humana. Porque o ser humano é um ser político. E aí a gente não consegue colocar isso na praxis. Eu entendo. Eu acho que realmente a política tem um monte de coisas boas e ruins. E a democracia tá nesse bolo, né? De coisas boas e ruins, lados bons, lados ruins. Assim como tem a monarquia e o que vai derivar de cada regime político. Mas a gente não consegue fugir da natureza do ser humano. Até porque a atividade... Porque o que você está propondo é apolítico. Eu não tô propondo nada. O que eu proponho? Não, digo assim, do ponto de vista de você não ter o cara que tá lá, que foi quem teoricamente conseguiu reunir politicamente através de uma ideia ou do que for, algo ser o pior do que tá lá em cima, entendeu? Isso é uma ideia apolítica, de que você tá acreditando ao ser humano a não condição de fazer isso. Não, o que eu falei é o seguinte, qual que é o meu... a minha implicância é com a palavra democracia. sim. Eu não concordo que isso é uma democracia. Disposta pelo Isso é um sistema de máfia. É um Isso. sistema de máfia. Seria- Não é democracia. Seria mais vantajoso se a gente desse o nome correto Sim. depois. Sim. Muda o Gosto nome. disso, gosto disso. Entendeu? A democracia da Grécia era Gosto, uma, gosto. a de hoje é outra. Inclusive a democracia de hoje ela funciona muito mais como uma religião do que como um Sem sistema dúvida. político. E nós já Tanto que tá na lei que você não pode questionamos. questionar a democracia. É uma blasfêmia. Portanto, é uma religião, não é um sistema político. É isso aí. Justo. Entendeu? Justíssimo. E aqueles sacerdotes, cada um do seu partido Deixa eu ali... perguntar, já que tá ruim o nome, como é que você chamaria? Ah, não sei. Não sei, eu não tenho solução para tudo. Não, mas Eu aponto os problemas. A solução, meu amigo, não sei. Mas tem um componente de capitalismo de compadrio, isso é inegável, né? Então uma forma de compadrio, de dominação, e a Lava Jato mostrou muito isso, né? Então acho que essa visão sistêmica, né, desse crime organizado, de infiltrar nas estruturas de ação política e começar a diminuir na performance até chegar no momento em que inviabiliza qualquer ação, né, em termos de política pública, né? Isso são graus de doença, né, dessa estrutura política, né? Você essa forma de atuação para mim, eu entendo como se fosse uma você vai cultivando isso. Nós estamos né, essa corrupção sistêmica que foi dita na época da Lava Jato era basicamente isso, né? Você está tomado onde você não tem mais possibilidades de ação. Você acredita que a ação política, em última instância, dentro desse teu argumento, ela não é capaz de mudar uma sociedade? Você acredita que a política tomou o lugar da graça, né? E ela não consegue a ideia de você ter uma agremiação em que você pauta interesses comuns e que isso vai ser bom para todo mundo e que esse é o jeito comum de você tentar melhorar uma sociedade. Você não acredita na ação política enquanto melhoria do indivíduo, da vida das pessoas? No formato que ela está hoje? Isso. Não. Isso. Traz o seu raciocínio que você falou da Lava Jato para uma máfia. Sim. E você vai ver que encaixa direitinho. Sim. Não é uma democracia, não é um partido, não é um deputado, não é um... Então você é uma máfia. Máfia. É um ceticismo em relação à capacidade do indivíduo em termos de ação política. Não é isso. Como ele está formado hoje, ele está formado como um sistema de máfias. Sim. Mas no indivíduo honesto. É isso que eu o indivíduo honesto, vamos supor, você, isso, Caio. o cidadão médio. Cidadão médio. Caio falou, eu quero ser governador. Isso, eu vou estudar. Vou me associar ao partido, deixa eu ver. Sei lá. Partido da União dos Trabalhadores Ateus. Sim, isso. O puta. Isso, puta, isso.
tá? Isso. Candidato, eu sou candidato ao quê? Você não exatamente, governador. Governador. Eu Caio, sou governador beleza. das putas. Aí tem lá o Caio, tem lá o Zé, o Luizinho, né? Tem vários. Isso é legal. Luizinho Quem onde? que Luizinho vai do puta. ser o candidato a governador do puta? Quem vai ser o candidato? Vai ser o cara que vai chantagear os outros mais, que vai fazer mais conchavo, que vai ameaçar mais. Você não acredita no ser humano, é isso que você tá me falando. Não é isso. Eu não acredito no sistema de máfia. Não é que eu não acredito, eu acredito no sistema de máfia. Ele está acontecendo. Funciona. Ele funciona muito bem. Funciona maravilhosamente bem. Entendeu? Para eles. Mas existe Não, você tá alguma me falando o forma seguinte, de quebrar isso? Qualquer associação... Não é qualquer vai- associação. É a associação do jeito que ela tá. Só quando envolve o Estado, é isso que você tá falando. Não é só quando envolve o Estado. Não, Vamos supor uma eleição que você faça o seguinte: tem 4 candidatos, Certo. tá? O primeiro lugar, ou melhor, quando você vai votar, você vota em quem você mais quer como candidato. No segundo lugar que você mais quer e quem você menos quer. Aí você faz um sistema de pontos assim, e aí você vai chegar a uma conclusão do resultado. Entendeu? Se isso tivesse sido feito na última eleição para presidente, nenhum dos dois teria ido para o segundo turno. Tá, entendi, mas... Você tem que colocar matemática no negócio. Outra coisa, chamar um candidato para um cargo executivo, ou até para legislativo, né? Você tem que colocar matemática na ética? É Não, isso que você tá matemática falando? no cálculo Da ética. Da ação não, da ação Porque você tá individual. falando que você Não, pessoa que... da eleição. Da eleição. Da eleição, eu falei. Tem uma eleição com 4 candidatos. Eu entendi. Em quem que você vai votar? Você vai votar. Hoje em dia, em quem que você vota? Em quem você quer. Não é isso? Você vota em um só. O que eu tô dizendo pra você que já mudaria um pouquinho as coisas, já para melhor, é você votar em quem você quer, no segundo lugar, que você acha que é razoável, e no que você menos quer. O que você menos quer ganha pontos negativos. O primeiro ganha 1 ponto e o segundo ganha meio. Mas se você acabou de falar que todo mundo que chegou lá, só chegou lá porque é ruim. E aí, Concordo, então não vai sim. mudar nada. Você votar no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse é o meu problema com isso. Muda um pouco. Não, mas Já eu- muda alguma coisa. Mas se todo mundo que tá lá é ruim, Não, mas calma, tem mais. Outra coisa. Vai ser candidato, tem que fazer um curso de política, tem que fazer um curso de... tem que estar graduado. Não pode ser qualquer cara. Não pode ser sem graduação nenhuma. Não, isso é só- Mas daí não é democrático. Eu sei. Pelo menos no conceito de vocês. Ou mesmo no conceito geral. Vamos Não, mostra por lá. Eu gostei. Você pegou um ponto muito bom. Eu já vi discussões de elevado nível discutindo essa questão do que quem pode participar da democracia. Essa é uma questão. Não é participar da democracia. Todo mundo participa de uma democracia. O que nós temos não é uma democracia, é um sistema de máfias. Mas eu entendi, mas você acabou de falar que precisa de uma graduação para poder ser político. Sim, eu diria... Não, para concorrer a alguns cargos. Mas é isso que eu tô Principalmente falando. do executivo. Mas e essa discussão existe. Você não está nem Sócrates. criando essa discussão. Essa discussão é socrática, pro seu ponto. É socrático. E a crítica dele à democracia era essa. Sócrates acreditava A no ser crítica humano. eu vou pegar, tanto você está correto, e tanto a sua crítica antiga de Sócrates falava o seguinte: como é que pode na democracia eu tenho 2 candidatos? Um é um médico que fala, olha, para essa nossa sociedade ir para frente, nós temos que perder peso, fazer atividade todo dia e acordar às 4 da manhã. E o outro é um confeiteiro, falou, galera, esquece aqui, eu vou dar bolo para todo mundo. É isso aí. Como é que você coloca essas 2 pessoas pleiteando para um cargo no executivo, como você bem acabou de falar? Existe uma grande tensão aí. Ou como é que você É um puta problema da democracia isso, como é que se resolver isso. Ao mesmo tempo, a doideira é que certos países, nos seus certos momentos históricos, resolvem de uma forma melhor do que outros países. Porque nós Por estamos, exemplo, nós estamos falando assim, a nossa política é ruim. Nós estamos falando da política, nós estamos falando da política brasileira. A gente não estava falando da política de Luxemburgo. como que é Luxemburgo? Eu não conheço. Não tenho a menor ideia, mas você quer morar Em Brasília, Exato. que é o melhor lugar, ou em Luxemburgo? Não, mas eu acho que esse tipo de... Eu fazia muito isso. Ah, você prefere estar na Alemanha? Mano, teoricamente sim, né? Não, mas Mas é o seguinte, o europeu, né, no caso, você está falando de Luxemburgo na Europa, né? O europeu, ele ainda se beneficia de muita coisa que tem ali vamos falar, de herança dele, né?
Mas isso é um bem. Mas Isso é um Você bem, mas eu acho que vai acabar. Tá, não, Mas isso mas já é um se bem. você Eu acho que tiver vai que escolher, acabar. vamos trazer pra escolha. Você Isso. quer estar em Brasília ou você quer estar em Luxemburgo a priori? Isso é muito simples. Isso é muito simples a resposta. É uma pergunta até rasa, mas ela só serve para ilustrar enquanto preservar esses bens já é ação de uma política que foi bem conduzida ao longo de muitos anos. Porque o nosso problema político é que toda hora muda. O STF não mudou o posicionamento quanto ao imposto de empresa, que tinha dado contra. E aí chegaram pro Barroso e ele falou, não, você fez uma aposta e você errou. Ele falou assim, como assim aposta? Eu fui no lado, no acórdão que vocês deram. Então, quando a política vai passando por esses perrengues, tanto não tem como conservar benesses, riquezas, tesouros. Você precisa estar numa política bem alinhada para ter esses tesouros garantidos ao longo de muitos anos. De novo, no sentido de conservadorismo. Né? E eu volto na questão de que, e você falou disso agora há pouco, não temos nenhuma versão de conservadorismo, uma definição, uma linha de conservadorismo que seja algo concreto. A gente só chama de conservadorismo que é ruim e acha que progressista é bom por natureza. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, essa dialética, né? Ela é a velha estratégia de dividir e conquistar. Quem está se beneficiando disso? Quem já está no topo da cadeia alimentar das máfias. Isso não interessa mais ninguém, só eles. Por isso que eu não concordo com essa dicotomia direita-esquerda. Não é que eu não concordo, realmente eu não vejo, eu não consigo ver mais isso existindo. Mas você não vê dois lados? Não são dois lados, são vários lados. Tá, mas tudo bem. Peraí, aí é importante definir isso. Você está falando de quem? Você está falando das pessoas, da sociedade ou dos políticos? Ah, boa, não. Eu estou falando de, talvez estaria falando melhor de correntes filosóficas de vida. Não, corrente filosófica é o que a gente falou lá fora, né? Infelizmente, nós estamos há mais ou menos aí 200 anos, né? Noves fora, sei lá. Que a corrente filosófica grega e romana, guardadas as devidas proporções, foram substituídas por uma coisa mais moderna, que é uma coisa terrível, maligna, diabólica, que levou que quase destruiu o planeta já algumas vezes. Nós estamos quase destruindo ele de novo, né? E continuam insistindo nisso até hoje, né? E qual a inteligência do indivíduo, da alma, né? Como é que... Isso eu concordo com o que você está falando, eu subrogo exatamente o que você está falando. Eu vejo uma Amazônia pegando fogo, mas eu comparo isso tipo com a alma, né? A capacidade de interpretação de diversas coisas e de perguntar, de você ter a liberdade de perguntar e de você criar isso, né? Então, nesses últimos, grosso modo aí, 200 anos, né? Mais ou menos. É isso que está acontecendo, né? E isso culmina talvez no niilismo, isso culmina no pós-modernismo e isso tem uma representação política, né? Que eu entendo que é contra ao que a gente vem falando aqui nesse episódio. E aí, cara, como é que você ensina o seu filho que tá tudo errado? Eu tô ensinando. Como é que você faz? Justamente eu tô fazendo isso. Ele tem um caso E eu comecei com a caverna do Platão. Comecei eu falei, filho, o que acontece é o seguinte, ó. Tá vendo a caverna? Tá vendo o pessoal aqui? Isso tá acontecendo. Você pode contar mais? Eu queria que você contasse 1-0 Corinthians? como é que você tá fazendo essa história que você fantástica. Eu queria que você falasse mais. Como é que um pai engajado ensina o filho dele a fazer isso? Quer dizer, como é que foi seu projeto? Como é que tá indo esse projeto? O meu projeto é um projeto de legado. Eu chamei de podcast só porque é um microfone e eu conversando com ele. Mas não é um podcast. Mas tá lá, se alguém quiser ouvir também pode ouvir. É um legado. Imagina algum ancestral seu que você tinha um carinho muito grande por ele, que ele não está mais entre nós, e que você tivesse lá, sei lá, 10 horas de conversa gravada com ele. Tipo um livro mesmo. Você ia querer ouvir? Um brinde a isso. Certo ou não? Saúde. Sem dúvida. Eu nem me considero um ancestral querido ainda, porque eu ainda tô vivo, né? Bom ponto. Então não sei se eu vou ser querido ou não. Mas se eu for querido, ele vai ter a oportunidade de ouvir uma conversa comigo daqui 30 anos, sei lá. E o mais legal é que você fazendo isso, você se torna mais querido, né, cara?
Olha a loucura que tá nisso aí. Talvez, porque, não. É porque você tá se importando com os outros, né? Você tá Sim. falando assim, cara, eu tô colocando isso, meu tempo aqui, meu momento. Não é pra mim. deixar. Não é pra mim. Então, você ponto automaticamente Bom fazendo ponto isso, você se torna mais querido. E quem me deu essa ideia foi o Libertário, sabia? É mesmo, é? Você conhece mesmo? o Tom Woods? Mas ele não conhecia a Ayn Rand. Oi? Ele não conhecia a Ayn Rand. Você conhece o Tom Woods? Opa, com certeza. Então, Fudido, animal. Puta podcast animal americano. Tom É, Woods é sensacional. Então, eu tava ouvindo o Tom Woods e ele Libertário. Ele é libertário. Por isso que eu falo ele é que você libertário, assim, radicalíssimo, né? Parecido com você. Bom. Acho que ele não tá Desculpa mais eu nessa- colocar aqui, Eu mas não acho que ele tá mais nessa pegada toda agora. Bom, enfim, eu tava ouvindo Não ele com lá esse e garbage, Acho que ele foi e- inoculado pela prudência. Então ele falou, peraí, só um minutinho, deixa eu repensar isso aqui. E ele comentou o seguinte, que ele, na verdade, ele começou um projeto que chama o Projeto Legado. Qual que é o Projeto Legado? Do legado, né? E tem um cara lá, que eu não lembro o nome agora, que ele tava nadando com o pai no mar e o pai morreu no mar, afogado. E aí ele ficou muito triste, todo mundo ficou muito triste, um negócio muito, né? Eles estavam de férias ali e tal. Só que ali, quando tava preparando para fazer o velório do pai e tal, a mãe veio com uma carta para ele e falou: ó, isso aqui seu pai deixou para você. Caso acontecesse alguma coisa com ele. E ele leu aquilo lá, e aquilo lá era uma carta com algumas orientações, com alguns conselhos. Filho, não faça isso, faça aquilo, tal, não sei o quê. E, na verdade, nem era a carta definitiva, era só um rascunho. E aí aquilo para ele, como fala, foi a coisa, diz ele, né, que eu leio essa carta pelo menos umas 3, 4 vezes ao ano, para me conectar com meu pai de novo. E eu fiquei pensando naquilo, falei, eu vou fazer uma carta também. Mas daí eu pensei melhor, falei, quer saber? Não vou fazer carta, não. Vamos conversar. Porque eu gosto tanto disso aqui, acho muito legal. Sempre gostei de rádio, né? E aí eu comecei a fazer. E foi isso. E agora eu tô trazendo uns assuntos, assim, o pessoal chama de polêmicos, né? Eu já ouvi algumas críticas da família, né? Falei, pô, não fala isso pra ele, não sei o quê. Cara... Pode fazer uma pergunta, já que você tá falando do filho? Cara, uma coisa que aconteceu aqui, que a gente botou na parte pessoal, já que você tá colocando sua parte pessoal, a gente se preocupa com a educação do filho, que é o que você tá fazendo em certo ponto, né? E a gente sofre uma ideia de um wokeismo fudido que tá vindo dos Estados Unidos. Eu sei que você adora os americanos e tem um conhecimento. E, por exemplo, eu tive um problema com isso na escola, tive que mudar meu filho de escola, porque começaram com ideias de identidade de gênero. Uma criança de 4 para 5 anos de idade. Como que você acha que a gente pode mudar isso? Além, se não, pela política. Você está sugerindo que a única forma de mudar, ou melhor, que a melhor forma de mudar eu isso tô perguntando pela política? como que a gente pode mudar isso, se não pela política. Do jeito que eu tô fazendo. Então, tudo bem, mas... Atitude individual, é isso que você tá Sim. falando. Atitude É um homeschooling part-time. Não é um homeschooling total, mas eu, assim... E eu peço para ele trazer para mim. Eu tento manter a conversa. Eu sei que uma hora isso vai ser difícil. Eu lembro de como eu era adolescente, entendeu? Eu falo pro meu pai até hoje, meu pai tem 88 anos, né, que eu falei pra vocês. Eu falo pra ele até hoje, eu tenho dificuldades na vida hoje porque você me bateu pouco, entendeu? Mas não é só bater no sentido físico, bater no sentido... de forçar ideias. Claro, falar, escuta, o imbecil, olha o que você tá fazendo. Entendeu? Isso não vai dar certo, seu idiota. Cai na real, entendeu? Faltou ele fazer isso pra mim, um pouco, né? Onde que a gente tava mesmo? E aí, então eu tô tentando passar pro meu filho, eu peço pra ele trazer as coisas pra mim, eu tento manter a conversa aberta com ele, né? E ele traz pra mim, ele fala, pai, olha o que esse cara falou hoje. Daí ele fala. Aí eu falo, bom, vamos debater isso aí? Vamos. Um dos assuntos foi a inflação. Inflação é um negócio bizarro, cara. O que eles ensinam na escola sobre inflação é um negócio, assim, é pra fechar a escola, cara. Pra fechar a escola, mandar todo mundo embora, vão, sei lá, fazer o quê. Então, é exatamente esse ponto que eu falo. Porque assim, tudo bem. Ele tem sorte de ter um pai
que consegue entender as coisas e consegue puxar para ele e tudo. Mas se você for ver no espectro amplo, e que no final acaba envolvendo todos nós, porque a gente vive numa comunidade, de uma certa forma, as pessoas não conseguem ter isso, entendeu? E elas estão sendo jogadas para dentro dessa caverna que a gente está querendo sair. Essa caverna que, por exemplo, hoje a gente pode chamar do woke. A caverna woke. Uhum. Entendeu? E aí, daqui a 10, 15 anos, cara, quando você for olhar no macro, na prática, na praxis da coisa, a coisa pode estar completamente diferente. Eu acho que é uma solução que eu também tomo. Eu acho que é certo. Você tem que, do ponto de vista individual, primeiro, tornar isso parte. Mas para realmente a gente conseguir mudar, trazer os gregos de volta, trazer os romanos de volta, essa parte só individual não vai conseguir resolver. É isso que eu quero dizer do ponto de vista de política, entendeu? Porque eu acho que nós, no momento que nós estamos hoje, no Brasil e fora, ou a gente bota o pau na mesa e muda, ou a gente vai sofrer muito mais lá na frente, entendeu? Essa atitude individual é ótima, é o que eu falo. Eu vou ensinar meu filho, porque ele vai atropelar os outros dos idiotas lá na frente. Mas isso não é suficiente. Esse é meu ponto de vista, entendeu? Não é suficiente pra quê? O suficiente pra, no futuro, o meu filho tá, ou nós, ou como sociedade, a gente tá indo no caminho certo. Então, porque eu acho que assim, esse big everything, que seja da mídia, que seja da educação, que seja o Estado gigante, ele vai cooptando, vai tomando, vai mudando o jeito das coisas serem. Então, utilitaristamente falando, lá na frente, por mais que a gente faça isso, a gente vai ser incapaz de vencer essa outra força. Essa é a minha impressão. Eu diria que nós já estamos aí. Mas então o que nós vamos fazer? Mas eu queria só colocar só contemporizar um pouquinho, porque eu penso da seguinte forma. Deixa eu dar nos meus bois para poder falar de coisas mais concretas. Se você me perguntar se o casamento gay é um progresso, eu te respondo no fundo do meu coração. Eu acho um puta de um progresso. Eu não acho que porque eram 2 homens ou 2 mulheres, eles não podiam estar com... O que foi? Vou interromper. Por favor, interrompa. Eu nem ia falar, eu nem tinha falado nada, você já pausou. Interrompa-me. Tá, então vamos lá. O que eu falei antes? A importância das palavras, certo? Boa. Define pra mim casamento. Contrato onde eles possam dividir herança, dividir o plano de saúde. Não, antes de existir o Estado. Antes de algum dia alguém falou assim, cara, isso é um casamento. O que é um casamento? Antes de existir o Estado. Ah, tá. Você vai falar, era um homem e uma mulher celebrando o matrimônio? O que acontece num casamento? O que acontece? Por que o casamento é um negócio que tem que ter um nome próprio dele? Tá bom. Ah, entendi. Tudo bem. Legal. Deixa eu só mudar. Por que os seres humanos lá atrás, desculpa, eles sentiram a necessidade de falar assim, não, isso é casamento. Eu gosto. Nós vamos chamar isso de casamento. Mas deixa eu ser bem claro. Esse casamento que você está falando, ele só se deu no ambiente religioso. Ponto final. Era algo teológico. Não existe esse casamento sem religião. Não existe? Antes da religião? Desse daí que você está falando, nenhum. Não, eu tô falando do nome. Não. Da definição. Pra garantir a propriedade. Sem dúvida, para garantir. É o primeiro vínculo do Estado, mas todos eles se davam auspícios de deuses. Não existiu nenhum na história laico. Posso assegurar vocês. Todos estão ligados à religião. Este casamento ligado à religião, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Não. Não, vamos de novo. Ele não mudou. Nós estamos lá, falando aqui da caverna. O homem da caverna. Boa. Como que era? Ele acordava de manhã, fugia de algum bicho que estava seguindo ele e ia buscar comida, certo? Aí ele via lá uma fêmea. Vamos supor que ele é macho, ele viu uma fêmea. O que ele fazia? Ia lá e queria pegar a fêmea. Ele ia lá, pegava ela tentava fugir, ele agarrava ela, segurava ela e pimba. Sim. Isso era um casamento? Não. Não. Quando que começou a virar um casamento? Quando que as pessoas olharam e falaram, olha só, isso é um casamento. Boa.
Vamos dar um nome para isso. A partir do servo da gleba, no final da queda do Império Romano, quando você começa a ter um regime pré-feudal, e aí as pessoas começam a se aglomerar em torno de cidades. Não. E aí assim, você precisa... Os egípcios já estavam casando. Os egípcios já estavam... Os Mesopotâmia já tinha casamento. Na Grécia já tinha casamento. Botei fogo no parquinho ou não? Não. Então, Mas você precisa... O que eu tô falando é o seguinte, é um momento histórico, eu vou chegar no significado. É óbvio que existia união entre homem e mulher antes, não tô dizendo isso. Isso é uma evidência, isso é uma obviedade, não é disso que eu tô tratando. Eu tô tratando da função do casamento, que foi a pergunta dele. Não é função. Não. O que é casamento? Então, se você voltar, vamos voltar no ano 100 a.C., 300 a.C. Boa. Chega pra alguém lá e fala, cara, o que é casamento? Eu vou te responder. Fala. Sem um rito, nunca seria casamento. Não. Mas sem a menor sombra de dúvida, gente. Não. Tá bom, se o cara só pegasse a mina no escuro e começasse a morar com ela, ninguém ia falar que eles estavam casados. Falavam. Não, ele ia falar que ela era da posse dele. Não. Tá Imagina. bom, em um determinado casamento momento eu você tinha que juntar concordo. famílias. Não. Cícero fala. Exatamente. Mas é esse meu ponto. Qual é o propósito do casamento? Juntar famílias. Ou melhor, Garantir qual é o que propósito? Qual é a definição de casamento? Cícero, Definição de casamento é o seguinte: são duas pessoas que se juntam e a partir delas você vai formar uma família. Cícero fala que o primeiro vínculo social é o casamento. Eu acho essa a melhor definição. Porque é o vínculo social. Porque o resto você é o pai, ou filho, ou irmão. Você nasceu dentro da família. O vínculo social com outra pessoa, este primeiro, chama-se casamento. É a melhor definição de todas. O resto você nasceu dentro da sua família e você está na família porque você nasceu lá. Você foi criado por ela. Ponto. Então, concordo. Não, você nasceu Sim. Não. dentro de uma família. Sim. Não. De dois que fizeram o quê? Sim, exato. Esse é o primeiro vínculo. É um vínculo. Esse é o casamento. Esse vínculo de famílias que não eram da mesma família. Essa é a brincadeira. Porque da sua mesma família você nasceu dentro dela. É isso. Juntar coisas que não estavam no mesmo genos, enfim. Mas deixa eu só mudar um pouco. Então, deixa eu chamar só de relacionamento duradouro, legal. No sentido de você poder assinar um contrato e as pessoas responderem com o mesmo CPF, abrir conta conjunta, pegar o plano. Pra que serve isso? É o que eu tava falando de função. Exato. E aí o ponto é, eu acho que tem que ter uma ideia de progresso para poder permitir coisas, por exemplo, a Tami fazer um FIV, a Tami, que é vereador, a Tami ou Tami, você escolhe, eu acho que ela não tem problema com isso, porque, enfim... Ela transicionou, aí ela casou com uma mulher e elas fizeram um FIV e eles têm um filho hoje. Fizeram o quê? FIV. Fertilização in vitro. Ah, tá. Desculpa. Não, perdão. Me falhou a sigla aqui, mas beleza, segue. E aí, é que esse negócio é tão confuso pra mim, cara, mas vai, continua. Você falou FIV, o que é FIV nessa história? O que é FIV? Já mudou, agora quando é filho assim, não é filho, é FIV agora, gostei. E fizeram a fertilização in vitro e tem, se não me engano, um filho pequeno. Certo. E ela tá lá enquanto a parte masculina do relacionamento, casada com uma parte feminina, e eles têm um filho. Qual o nome do casal? Tami e quem mais? Gretchen. Chama de... Eu não lembro. Jéssica. Boa. Tami e Jéssica. Exato. Alguma delas tem próstata? Não, nenhuma delas. Mas qual que é o problema de ter próstata? Não é problema. Aí que dá. Nunca nenhuma delas vai ter câncer de próstata. É uma coisa maravilhosa. Certo. As duas têm útero. As duas. E ovário. As duas. Certo. Sim. Então pronto. Justo. Mas já tem um filho. Quer dizer, elas juntas... Calma. Elas juntas, numa ilha deserta, não conseguiriam formar uma família. Dúvida mas ao alguma. mesmo tempo, um casal... Você pode ter mas aí que tá. Desculpa. Talvez eu tenha me expressado errado. Porque eu percebi que... geralmente as minhas conversas, elas vão para um lado meio tenso. Porque eu me expresso muito mal. Eu não sou contra. Não é que eu sou contra, nem... Boa. Quem sou eu para ser contra, cara? Dois caras que se gostam se juntarem. Entendeu? Ponto. A questão é o seguinte, você chama isso de casamento, a sociedade moderna tá chamando, mas não é um casamento. Eu entendi. O problema é a definição. A minha pergunta é como não é um casamento na praxis? Isso. Na vida prática, como que isso não é um casamento? Independe do nome. Por que não é um casamento? Tá. O que vamos ver. Deixa eu pensar uma analogia. Na praxis, como que isso não é um casamento, velho? O que forma uma média na padaria de manhã? O que forma uma média? Um pãozinho, você tá falando? Não, café com leite.
Média café com leite. Ah, não sei, porque em Santos, média é pãozinho. Por isso que eu tô perguntando. Não, mas aqui em São Paulo... Aí vem a nomenclatura que ele tá insistindo aí. Em Portugal é cacetinha. Média em Santos é pãozinho, entendeu? Fazer média. No Portugal que é é cacetinha. Não, cacetinha é no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é cacetinha. Cacetinha. Obrigado. Mas média eu não tenho dúvida, mas média eu tenho dúvida. Pãozinho. O que forma uma média? Café e leite. Tá, Certo? sim. O que forma uma família? Testículo e útero. Tá. Isso não forma uma família, desculpa. Isso pode formar um filho. É isso. Não necessariamente uma família. Tá, mas... Porque você pode ter uma família sem ter filho. Ou não. Opa, gostei disso aí. Você pode ter uma família sem ter filho. Então isso não forma uma família. Tá, mas potencialmente você pode ter uma formação de uma família. Perfeito, mas Potencialmente. Pode ser que eles não formem, mas potencialmente tem essa possibilidade. Certo? Sim. 2 úteros não fazem isso. É só isso. Não tem essa Eu não sou, não é nada, nenhuma fobia idiota, não é nada disso. É só a definição da palavra. A definição da palavra tá falha. Então, eu entendo, Entendeu? mas É isso. assim como a definição da palavra que você também cometeu. Porque não é uma Qual? família. É um filho diretamente. Potencialmente uma família. Não. Sim. Quando o cara lá da caverna, ele olhava da caverna não, um pouquinho mais pra frente, já numa civilização mais organizada, ali com agricultura, tá? Ele olhava pra um casal e falava assim, aquilo é um casamento. Por que tem um nome específico pra isso? Porque é uma união que potencialmente pode dar uma sequência numa família. É só isso. Mas se um casal adota, só isso. Mas se um casal Mas- adota, não vai potencialmente dar sequência. Ou então seu caso com uma mulher mas eles e nós sozinhos somos não conseguem inférteis. fazer. E seu caso com uma mulher e a gente é infértil? Uma mulher Hã? infértil. O caso com uma mulher e nós, não uma mulher, nós, porque a infertilidade não é masculina ou feminina, Tá. é no casal. Tá. O caso com a mulher e nós como casal somos inférteis, então a gente não é uma família, a gente não tem um casamento? Potencialmente. Tá, mas Se como- alguém olhando de fora fala assim, aquilo é um casamento. Entendeu? Tem o testículo, tem o outro. Se vai formar ou não, não sei. Aqui. Assim, é só a questão da definição. Eu não queria entrar nesse negócio. Não, muito bom, complexo. eu acho inclusive esse assunto é complexo. Porque, eu concordo Porque às contigo. vezes eu não sei, Eu não sei me expressar queria muito voltar. bem. Ainda mais depois que vocês me deram esse suco de da verdade. cevada aqui. Deixa eu fazer uma aliás, pergunta ali. aliás, Deixa eu só mudar. fazer- Não, vamos mudar muda. tudo. Chega, Muda. vamos mudar tudo. Vamos falar do agradecer o Verdão pessoal Eu quero da falar de Everbrew. criptomoeda. Eu queria Que negócio. agradecer o pessoal da Everbrew. Ah, boa, obrigado. Queria Pode agradecer, crer. pessoal, vocês da Everbrew, que vocês são fantásticos. Cerveja de primeiríssima qualidade. Mostra pros caras aí, Podendo- bota aí. Podendo trazer o Caju, aqui, Taste ó, of aqui, ó, aqui, ó. Liberty para os nossos amigos. Mete ali, Muito ó, obrigado, Taste of hein? Liberty, cerveja maravilhosa. muito obrigado. Deliciosa, deliciosa. Junto com os nossos parceiros da Everbrew, nós temos mais parceiros? PLzão. PLzão. E temos nosso querido... tá lá. Alux Investimentos. Eu posso te falar uma coisa? Fale. Cara, conversei com os caras da Alux e tive uma mudança no meu portfólio ali, em como que eu vou investir meu dinheiro. E eles me deram várias dicas de dolarização. Vou ser bem estamos sincero. falando disso faz tempo. A gente conversou, você lembra? Lucas Pitt. Então, e você também, pessoalmente, fez o teu... E eu conversei com o pessoal. Eu acho que o legal da Alux hoje, para quem tá ouvindo a gente, é pensar nessa ideia de conseguir dolarizar aquilo que tem, ou então diluir o risco Brasil. Brasil. É isso aí. E, cara, e os caras têm uma ideia muito legal. Eu mudei uma parte da minha carteira, é lógico que aos poucos. Então, acho que essa é a melhor dica que a gente pode dar hoje em relação a Alux Investimentos. Todo mundo que está pensando, preocupado com o Brasil do jeito que está, em dolarizar, em conseguir ter uma segurança fora, vale muito, É isso aí. muito, muito a pena. Se você quer dólares estadunidenses, vá falar com a Alux. Então, www.aluxinvestimentos.com, Ronaldo Bela, Alexandre Sandoval, ou então para todo mundo que quiser o contato, é só mandar um inbox para mim no Instagram aqui, que está aberto, certo? Eu queria mudar um pouco, porque já que a gente vamos falar de economia, vamos falar de Bitcoin, que eu sei que você gosta muito de criptomoeda. A gente sabe, óbvio, né? Que é uma ideia libertária, é uma ideia de, você fugir do Estado, o que eu adoro. Quero que o Estado se foda. Pau no cu do Estado, eu quero que ele se foda. Então, eu acho animal.
Não, é verdade, é fato. Mas hoje a gente vê que existe um avanço dos motherfuckers estatais para cima de tentar regulamentar, de alguma forma tentar colocar o blockchain, tudo que a criptomoeda representa, embaixo do braço deles, que é o que eles querem, que é o que você está falando. Como que você vê esse, primeiro, futuro próximo da cripto? Agora, pô, se passar 25 mil dólares aí, a coisa vai ficar bonita, né? É o que dizem os gráficos, pelo menos pelo que eu... A curto prazo. E o que você acha que é a longo prazo? Porque assim, o Estado acaba entrando na grande maioria das coisas. O que você acha que vai acontecer em relação a isso? E como a criptomoeda pode servir de rede de liberdade, assim, de você garantir o valor do seu trabalho? O cripto do bem. O blockchain do bem. O blockchain do bem. Bom, o Bitcoin surgiu com o Satoshi Nakamoto em 2009 como uma reação a uma atrapalhada do Estado de 2008 e antes também, prévias também, como uma alternativa a um meio de trocas de valor fora do Estado. O dinheiro que você tem hoje não é seu, ele é do Estado. Tá? Aquele número lá que você tem na sua conta, se o Estado quiser, ele pode dividir por 10 da noite pro dia. Basta ele imprimir um monte de moeda. E aí ele diminui o valor da unidade da moeda. E aí você deixa de ter 1 milhão, passa a ter 500 mil, por exemplo. Né? Não nominalmente, mas você passa... aquele 1 milhão... Poder de compra. Na prática. Exatamente. Na prática, ele vai estar valendo 500 mil. Isso é o que se chama de inflação, né? Os estados não fazem muita inflação porque isso não fica legal, pega mal ali do comércio internacional, dificulta as coisas, enfim, né? E então, por causa do Estado fazendo um monte de atrapalhada, eles surgiram com essa alternativa que é o Bitcoin, que está... Na verdade, o Bitcoin não é o mais importante é o blockchain, que é a tecnologia que está por baixo, como falamos? Embasa. Que sustenta. Protege, né? Sustenta e protege o Bitcoin, exatamente. O que o Estado tem feito recentemente? E aí o Estado é tal coisa. 2009, ninguém dava bola. 2010, ninguém dava bola. Em 2010, a discussão era se o Bitcoin ia chegar a 100 ou ia chegar a 1000. E a maioria das pessoas achava que ia chegar só a 100. Tá? É que aconteceu outras coisas no meio aí que mudou o rumo do negócio, que são as consequências não intencionais, né? Esse negócio de ficar fazendo minerações e um monte de computador fazendo mineração e tal. Isso não era essa a intenção. A intenção era cada um minerar um pouquinho e fazer as trocas ali entre as pessoas, né? A intenção não era ter alguém minerando milhões e lucrando muito com isso, né? Calma, e é caro pra minerar, né? É difícil, né? Então, não era pra ser. Era pra ser cada um no seu computador minerar um pouquinho. Imagina milhões de pessoas... Aí como que você vai ter escassez? Eu pergunto, beleza, se fosse pra cada um minerar um pouquinho no seu computador, como que você vai ter escassez? A escassez... Como é que você vai fazer esse produto valer? Se todo mundo puder minerar e fazer ele no seu computador, você não vai ter escassez, velho. Vai. É antieconômico. Vai porque ele vai chegar a um limite. Qual o limite? Se todo mundo pode fazer? 21 milhões. Mas quem disse que é o limite? Então é autoritário? Tem um limite? Não é autoritário, é matemático. Mas a grande questão hoje de você minerar Bitcoin é a energia que você usa, é a capacidade técnica que você tem. Você não consegue, não é todo mundo que consegue minerar Bitcoin. Não, então. Você consegue minerar Bitcoin, são pequenas parcelas por causa do consumo de energia, da quantidade tecnológica que você tem que ter. Podem só definir, quem está ouvindo pra gente, o que é minerar Bitcoin? Minerar é o seguinte, você instala um programa no seu computador, esse programa vai fazer, processos matemáticos e extremamente complexos. Isso. E aí ele vai resolver... Você dá aquele computador da porra do computador. Não. O computador pequeno faz também. Ele só demora mais. Só isso. Então. Entendeu? Aí não é viável. Porque tem que ter uma escassez. Não é viável porque tem uma escassez. Foi a consequência não intencional. Formou-se grupos que juntaram um poder computacional muito grande, né? Inclusive com salas refrigeradas e tudo mais. E aí eles começaram a tomar aquilo lá para eles, essa parte da mineração para eles.
Se cada um tivesse fazendo o seu, cada um mineraria 0,00001 por dia, por exemplo, e aquele ecossistema ia se sustentar sozinho, né? E aí as pessoas, dependendo de quanto que eu minerei, eu quero alguma coisa de você, eu pago você, ou me presta um serviço, ou me dá um produto, enfim. Essa era a ideia inicial. Só que a ganância e a capacidade criativa mesmo, né? Do ser humano, ela... Mas só para entender, todo mundo ouvindo, imagina. Quando você minera, você tira uma lasquinha de uma grande barra de ouro. O que é minerar? Sim, Entende? minerar é tirar uma lasquinha de uma grande barra de ouro. Você tira uma lasquinha de uma gigantesca barra de ouro. Sim. Que é finita. Finita. Por sua vez. Finita, É um bloco, exatamente, finita. É um blockchain, isso. Então você pode ir lá e tirando lasquinhas e vendendo as lasquinhas que você está minerando. Ou trocando por outras coisas. Trocando por serviços, por produtos, o que você quiser. E a gente sabe quando vai acabar essa barra? Sim, 21 milhões. Mas é por isso que... Isso tá no código original, fala. Não, é por isso que para você minerar, cada vez fica mais difícil. Por isso que não dá para cada um ir fica mais minerando. difícil? Não, assim... Eu tô fazendo perguntas retóricas. Acho que vale a pena. Por que fica mais difícil? Porque você precisa de mais tecnologia para poder transformar aquilo numa coisa real, cada vez na coisa... Porque é escasso, irmão. Sabe qual que é a diferença disso tudo? Os caras imprimem dólar do jeito que quiser. Aqui não dá para fazer isso. Então, o meu é escasso. Logo que é escasso, não dá para todo mundo fazer. Para você fazer, você tem que ter uma certa tecnologia, um certo desprendimento de energia que ele é impossível pro cara fazer do ponto de vista individual. Mas se a Bitcoin tá valendo pra caramba, como por mais que tenha passado por altos e baixos. Hoje? É. Hoje eu acho que 23 mil dólares. Mas ela Então, valeu- esse é o ela valeu uma primeiro pizza. grande erro Ela valeu uma pizza. conceitual das pessoas, que é o seguinte: quanto vale um Bitcoin? Quanto vale um Bitcoin? Quanto vale? Quanto vale? Não sei. O que hoje? O primeiro foi uma A pizza. pergunta A hora é, que- a hora que você quando quiser. vale como? Quanto vale um Bitcoin hoje? Pra Vale mim, pessoalmente, pra mim, quanto vale um Bitcoin? Isso, quanto vale um Bitcoin? O preço que tá fixado na tabela do Bitcoin. Boa. Beleza. Quanto vale um Bitcoin? 23.500 dólares, Pra sei lá. mim valia uma pizza. Que Um Bitcoin gastaram. vale uma pizza? Porque o primeiro Bitcoin foi gasto pra comprar uma pizza. Não, os Mas- primeiros 10 mil. Primeiro 10 mil? Então vale 1/10 Quanto vale um Um Bitcoin? milésimo de uma pizza. Eu sei que é bastante. Ó, eu vou responder aqui pra vocês definitivamente. Um Bitcoin vale um Bitcoin. Nada mais. Tá, e como que você transaciona isso? Ele é o próprio lastro. Já que ele vale um eu- Bitcoin, eu como é que você troco- transaciona isso? Eu troco o meu, Transiciona, desculpa. eu troco o meu fragmento de Bitcoin com você pelo que você tiver aí pela Então cerveja. isso tem um valor que não é um Bitcoin. Sim, é um Bitcoin. Não. Um Bitcoin vale um Bitcoin. Mas eu consigo comprar Mas, um carro irmão, mas o com que você vai Bitcoin? fazer com um Bitcoin, velho? Desculpa, um Bitcoin vale um Bitcoin. Você vai comprar o quê? Você vai trocar por o quê, velho? Você vai trocar por um copo d'água, vai trocar por uma cerveja, vai trocar por um carro, vai trocar por uma espada, vai trocar por uma televisão. Um Bitcoin é um Bitcoin. Beleza, vai trocar como? Você troca do jeito Você que não você quiser. não tem utilização prática. Tem que ter um valor. Essa transação que você está falando, então o valor é esse. O Bitcoin é um Bitcoin. Essa transação que você está falando, na verdade, foram 2 pizzas por 20 mil Bitcoin. Caralho! Quanto cara que tem isso? Isso Olha que foi em mal. 2010. Foi início do negócio. 20 mil Bitcoin E qual valia que é o 20 valor? dólares. Ah, obrigado. Qual que é o... qual que é o- Valia 20 dólares. Ah, então, mas aí a gente tá falando de um valor. Não, mas o Bitcoin, ele vale não um Bitcoin. Quanto que ele tá É um Bitcoin. Pegando a tradução que esse cara que vendeu essa pizza, e vamos supor que ele tenha guardado 10 mil bitcoins, que foi a pizza. Ele não guardou. Tudo bem, mas vamos supor que ele tivesse guardado 10 mil bitcoins daquela pizza. Quanto dinheiro ele tem hoje? Você quer traduzir numa Num número hoje. fala, numa moeda fiduciária? US dollars. É Fiat. É. 10 mil vezes 23 mil, quando dá? Tá 23 hoje? Milhões. Dá, 23 puta que pariu. Dá 230 milhões. 23 bilhões. Não, Não, 230 milhões. 230 milhões de dólares. É isso aí. Uau. Esse, é o Uma preço, pizza. esse foi o preço da pizza. Uau. Só que é tal coisa. É que assim, Tem um valor. Não é um Bitcoin. eu tô acompanhando isso desde 2010. Infelizmente, eu medroso, né? Não fiquei milionário. Tá? Você não comprou nada? Comprei muito pouco. Você comprou o quê? Só Eu Bitcoin? comprei e eu perdi também naquela Atlas Quantum lá que deu o golpe. Ah, você entrou no Atlas quanto? E você comprou outra cripto ou você foi só no Bitcoin? Bitcoin e Ethereum. Ethereum. Você foi nas principais, então, você manteve. E a minha pergunta, aí é curiosidade. Você tá com isso aonde? No seu pendrive? Tá guardado comigo, sim. E aí você tem distribuído para poder ter acesso para caso aconteça alguma coisa, você precise esteja lá. Sim.
Então você mantém essa segura o negócio com você mesmo. Isso. Eu esqueci a palavra também. Tem um nome pra isso, exato. Já vou lembrar. Uma outra coisa que eu acho legal em relação à criptomoeda. Você acha que no futuro próximo, vamos botar aí 5, 10 anos, isso tende a ser uma coisa que a gente vai trocar no dia a dia? É muito difícil dizer porque o Estado... Porque como reserva de valor, beleza, mas como troca monetária, às vezes eu falo, puta, cara, não vai rolar. Mas você acha que isso é possível? Tranquilamente, claro. Você pega um Brasil, tipo, extremo ocidente, Brasilzão. Sim, eu troquei Bitcoin por euro em Paris, no meio da rua. Com um cara lá. Eu lembro sempre de contar essa história. Entendeu? A troca é comum. Só que como os valores são um pouco elevados, assim, todo mundo fica meio com medo e tal. Mas no começo do Bitcoin tinha uma menininha lá no interior dos Estados Unidos que estava vendendo limonada por Bitcoin. E custava um Bitcoin a limonada. Limonada de $23 mil. Entendeu? Eu não sei quanto ela ganhou, mas você imagina. Imagina que ela vendeu uma 5. Quanto você acha que é prudente você ter sua carteira em criptomoeda? Hoje. Hoje, porque você precisa fazer transação na vida real. Certo? Você precisa. E várias delas hoje no Brasil você não consegue fazer. Certo? Mas isso você não vai conseguir fazer tua vida hoje, viver com transação com cripto. Mas isso você não consegue fazer mercado. Você não consegue, é isso que eu queria dizer. Eu sei. Então, numa carteira. É isso aí que eu perguntava. Na composição da carteira. É isso. Quanto por cento da composição da carteira? Do seu 100%? É óbvio, de cada um. Se eu fosse fazer uma recomendação aqui, eu diria no máximo 5%. No máximo 5%. E você não vê que isso é um problema? Você transformar a cripto em algo realmente a verdade? Eu adoro... Veja bem, cara, eu preciso fazer um disclosure. Eu preciso fazer um disclosure, tá? Porque assim, cara, eu sou liberal pra caralho, eu adoro cripto. Eu só tô querendo fazer o jogo ser bem, assim. Estressar o argumento. Eu tô do lado da cripto, tá? Só que eu tô querendo... Você tá fazendo o papel de advogado do diabo. Isso, é exatamente isso. Porque eu tô querendo... Porque os caras ouvem eu falando, fazendo esse magal e virou comunista, esse filho da puta. Não é isso, velho. Eu tô só jogando porque eu quero ouvir a tua opinião. Porque também são dúvidas que eu tenho. Entendeu? E eu acho que essas dúvidas geram risco. E você avalia esses riscos, para onde você vai, o que você vai fazer, entendeu? E eu não tenho tanto conhecimento de cripto como você tem. Por isso que eu pergunto, hoje, na situação que a gente tá, como que você vê isso? Tipo, puta, vou botar 30%, vou pra cá, vou pra lá. Porque você vai perder liquidez, né? Porque você vai congelar aquela porra lá, velho. Não dá pra você tirar, pelo menos agora. A ideia é essa, né? Longo prazo. Então, como que você vê essa... É difícil falar comigo sobre isso. Primeiro que eu não sou nenhum grande entendedor. Eu entendo porque eu acompanho há muito tempo e é uma coisa que eu sou um curioso nato. E é um negócio que assim, eu fiquei intrigado na época. Porque eu falei, cara... É lindo. Os caras, eles se... assim, e eu vi uma explicação na época de como o Estado te mantém como refém ou como escravo, depende de como você quer enxergar, através do dinheiro deles. Escravo. Através do dinheiro deles, né? Então você tem lá, tem o dólarzinho, tem o eurozinho, tem o realzinho e tal. Aquilo é uma escravidão. O dinheiro não é seu, o valor não é seu. E outra coisa, aquilo lá, ele não é lastreado em nada mais. E isso é uma coisa que as pessoas não conseguem compreender. Isso é um negócio que me deixa, assim... Isso me deixa agoniado. Porque você fala, como que você não entende? Isso não é lastreado em nada. Em nada. É lastreado em PIB? Não. É lastreado em ouro? Não. É lastreado em riquezas naturais? Em nada. É lastreado em honestidade política. Em vontade política. Não, em honestidade de político. Que traduz na vontade deles, mas é isso mesmo. Bom, então, né? Pior ainda. Então, isso eu concordo com você de número e grau. Tudo isso para voltar no seguinte, eu não vejo o Bitcoin como um investimento, nunca vi. Boa. Você vê como? Eu vejo ele como uma troca, um valor, uma moeda. Mas é o que realmente não acontece hoje. Não acontece, exatamente. É isso que eu tô querendo dizer. Então. Mas porque aconteceram essas consequências não intencionais. Tá? Que foi justamente grupos se formarem, falaram, não, peraí, se a gente fizer um poder computacional, o cara une o útil ao agradável, os caras são muito inteligentes. Vamos fazer o seguinte, junta 10 servidores juntos, conecta um no outro, que eu não sei fazer, eles sabem.
faz o poder computacional disso aqui, que a gente vai conseguir minerar tudo. Porque a mineração é uma competição. Então é o meu computador competindo com o seu, competindo com o dele. Quem resolver primeiro a equação recebe a recompensa. Agora, se o cara tem um poder computacional enorme, ele vai conseguir puxar mais recompensa para ele. Né? Isso não era para ter acontecido. O que era para ter acontecido, a ideia original era cada um ter o seu poder computacional, pequeno. São milhões, bilhões de pessoas, cada um com seu computador, cada um pegando um fragmentozinho, como você falou. Um chipzinho da grande barra de ouro. Entendeu? Não foi isso que aconteceu. Eu acho muito legal a nossa crítica real. Não, isso é irreal hoje, mas se eu te falasse isso em 2010, você ia falar, entendi como funciona. Então vai ser assim. Que legal. Isso é real por causa que a base do capitalismo não é isso. Bom, é isso que eu quero dizer. Isso é real, porque a base do capitalismo não é essa. Esse é um ponto. Inclusive, os caras que estavam lá na caverna, atirando pedra e pau uns nos outros, eles não estavam pensando dessa forma, velho. Pelo contrário, eles estavam querendo fazer o deles. O que eu acho que entra a parte boa do egoísmo racional, entra aí. Mas eu acho que ela sempre será uma opção, ela nunca vai substituir o fiat money. Não, mas tem uma coisa muito mais grave acontecendo agora. Boa. Qual? Eu não sei se vocês já falaram sobre isso, que é o CBDC. Mete pau, então. Mete pau. Vambora. O que é o CBDC? Já ouviram falar do CBDC? O que é isso? CDB, sim. CBD também. Não. CBDC. CBD, sim. CDB. Central Bank Digital Currency. Eu já sei que é isso. É o governo sabendo exatamente quem você é, o que você está fazendo, no nível supremo. O Estado pegou a tecnologia do Bitcoin e falou assim, não, peraí que eu não entendi isso aqui ainda, 2010. Vamos estudar, começa a estudar, começa a chamar uns especialistas. Inclusive, amigo meu, foi lá no Senado, no Congresso, explicar o que era Bitcoin. Expõe. Eu vi, sem nomes. Tô brincando. Sem nomes. Provavelmente ele vai ouvir isso aqui. Ele foi lá, eu vi o vídeo dele explicando. Os caras, eles não conseguiam entender uma palavra do que ele falava. Isso foi em 2015, mais ou menos. Ele foi até Brasília. E foi lá falar sobre isso. Não, isso funciona assim, tem o blockchain, não sei o que. Você olhava aquele bando de imbecil, assim, você falava, não, eles não estão entendendo nada. Quando alguém levantava para perguntar alguma coisa, perguntavam uns negócios. Tá, só que eles têm a grana, cara. O que eles fizeram? Contrataram os melhores. Falaram, não, me explica isso aqui como é que é, vamos tentar fazer isso aqui funcionar no Banco Central. Entendeu? E aí começou uma competição geopolítica. Estados Unidos está correndo, Rússia está correndo, China está correndo, Brasil está correndo. Todo mundo. México, país da África, todo mundo. Eles sequestraram a tecnologia do blockchain e eles vão transformar alegadamente, né, o dinheiro em dinheiro digital do centro do Banco Central. Isso implica uma rastreabilidade absurda de tudo que você está fazendo em qualquer momento. Rastreabilidade completa. A ideia é acabar com papel dinheiro, acabar com moeda, deixar tudo digital. Isso já acontece na China. Né? Quer dizer, eles estão usando a China de exemplo. Que ideia maravilhosa, né? Um país que tem 1 bilhão de escravos, 400 milhões de nobres e 1 bilhão de escravos. Essa hora que você gosta de democracia, né? Só pra dar o toque aqui. Vou contar uma coisa pra você que talvez você não saiba. Lá tem eleição também. Entendeu? De um partido só. Lá tem... um partido não, só, senhor, não. Tem mais de um partido. Não, só tem um partido. Não, senhor. Qual não, pode pesquisar, tem mais de um partido. Tá. Funcionalmente. Tem uns 4 ou 5 partidos. É só pra parecer que tá funcionando. Tudo bem. Igual aonde? Não, mas varia um pouco mais. Não, né? mas no Brasil, igual, se pegar os você Estados acha que é Unidos, igual a varia China? mais. Nos Estados Unidos tem mais de um partido, mais de 2 partidos. Não há Tem o dúvida. Republicano, Democratas, tem o Libertário, tem o Partido Verde, tem Partido Comunista e até pouco tempo atrás, não sei se ainda tem, tinha Partido Nacional Socialista, que é um negócio impensável, né? Você fala, Você acha como que deve tem? existir ou não? O Xi O Jinping. quê? Um partido nacional socialista? Eu não acho nada. Depois a gente conversa sobre isso aí. É bem interessante a conversa. Vocês tiveram essa conversa aqui já. Sim. Tá, ele bebeu e fez o argumento ao contrário. Só isso. Só isso. E é um argumento libertário isso aí, que eu conheço. É aí porque eu tô te perguntando. Então. Mas Então, voltando ao CBDC. Boa, CBDC, beleza. O que agora o governo tem? O Estado, né? Ele tem... não é dinheiro em conta. Não tem mais um intermediário, que é o banco. O banco Itaú, Bradesco. É direto nele.
É como se fosse o dinheiro tá no aplicativo, entendeu? Só que esse dinheiro, ele é rastreável, ele é programável, você pode dar um vencimento para ele, e você pode dar um prazo para ele começar a funcionar. Né? Quer dizer, escravidão total. Entendeu? Vai ser implementado? Eu espero que não sei. Não vai. Mas existe um esforço nesse sentido. Se juntar isso com o chat GPT 4, nós estamos fodidos, todo mundo. Pode dar um mundo apocalíptico. É fato. Por que não usar o chat GPT para arrumar soluções que fujam dessa... Puta, eu tenho medo das soluções que ele vai vir. Vai parecer que é uma coisa boa quando é grande armadilha. O chat GPT é bem interessante. Sinceramente, a gente vai estar voltando pros livros e não pra essa porra de chat GPT aí. Essa é a minha opinião. Vamos pra Plutarco. E já que a gente vai estar voltando pros livros, a gente tem o que a gente chama para de... os livros. O grande pitch quadro, el pitch del livro. Agora vai ser, cara. Opa. Você sabe, o Caju sabe como funciona, obviamente. Isso já é o final? Final. Não acredito, cara. Cara, 1h20. 1h e quanto? Quanto que deu aí, Não, mas aqui tem que... Aqui é o episódio do fã, tem que Você vai pagar as próximas 3 horas? Acabamos de começar, porra. Porra, mano. Tinha 3 livros, 3 ideias. 3 caminhos. 3 caminhos. Como é que funciona? Fala aí pra ele. 3 ideias, 3 livros, 3 caminhos. Cada um de nós trouxe um livro. Cabe você dar uma de mãe de Ná, adivinhar quem trouxe qual. No final nós vamos te falar. Vamos te vender o livro e você vai que levar pra casa o livro que você escolheu. Você vai me vender? Vamos vender. É um pitch. Você não pode tocar o livro antes de aprender. Não tem regra. Eu não conheço esse aqui. Aqui tem regra. Profanou. Aqui tem regra. Aqui não é assim, não. Aqui tem regra. Primeiro livro. O corintiano é bravo, hein, Aqui tem regra, irmão. Aqui tem regra. Mas sabe por que ele é bravo assim? Porque não tem ganhado nada ultimamente, né? Você tá enganado. A única alegria dele é o ABC, né? O ABC ganha na intermédia, né? Ele tá falando do Corinthians. Ele não tá falando do o Corinthians. O Corinthians não, tá bom. O Corinthians tá certo. Isso. O Corinthians tá certo. Infelizmente, lamento por vocês. Mas no pitch eu tenho ganho. Lamento por vocês. Cajuzeira, tá tranquilo. O importante é ganhar o pitch, irmão. Nós temos foco, nós temos objetivo. Tem um pitch do livro. O pitch do livro, pô. É isso. Você tá ganhando? Não, eu quero ganhar hoje. Eu quero ganhar hoje. É isso que Deixa eu ver, mostra aí. Não conheço, cara. Primeiro livro. Joaquim Nabuco e o Brasil na América. Joaquim Nabuco e o Brasil na América. Esse foi o Caio que trouxe. Caio. É isso mesmo? Segundo. Não. Calma, tá ansiosa, tá ansiosa. Você fala. Tá ansiosa, criança. Fala direito comigo, hein? Second Liber. John Stuart Mill on Liberty, foi Escola ele. de Camarão. Pode dar pra ele, foi ele. John Stuart Mill on Liberty. Isso. Reginha. E eu fico com Cioran, o livro das ilusões. Beleza. É isso mesmo? É esse o pitch. Você tem certeza? Pode falar uma coisa? Eu sou teu amigo. Eu gosto de você. Não, mas rola uma punição se eu errar? Não. Mas se eu fosse você, eu mudava. Ó, se eu fosse você, eu mudava. Não vou mudar. Você tem certeza? Você é corintiano. Eu tô do teu lado. Não. Eu sou corintiano, gente boa. Você é corintiano. Você não quer mudar nada. Tá tentando me enganar. Você tem certeza disso? Tem. Não quer. Eu não quero te enganar. Beleza. Eu tô olhando no teu olho. Não vou mudar. Tô olhando no teu olho. Não vou mudar. Não vai mudar? Não. 0%! Que porcaria. Você não confia no corintiano, se fudeu. Bora lá. Vai, Corinthians! Quanto que tá o Coringão, PV? 3x0. 3x0 nós? Vai, garoto! Chega nas fases mais importantes perto do Verdão. Não tem problema, não. Vamos lá. Pitch do livro. O que é o primeiro? O primeiro a falar é você, Camarão. Já que você é da casa aí, você é o primeiro a falar. Um minutinho, tá? É 1 minuto. Não dá pra ser mais do que 1 minuto. O melhor você leva pra casa, o que você quiser. Você vai levar o meu. Você vai levar o meu. Apesar de eu ser corintiano, mas tudo bem. Mas eu não vejo isso como um defeito. Tá zoado, pô. O meu ponto é o seguinte: existe um problema muito grande filosófico de que quando a gente discute a liberdade, enquanto esse conceito vindo de um momento iluminista, a gente fala sempre de francês. Égalité, liberté, fraternité. E a gente não se debruça sobre o ponto, para mim, que é o mais sério da liberdade, que são os ingleses falando de liberdade.
é um ponto de vista bem conservador de liberdade e não libertinagem. Fato, muito bom. Isso é verdade. Isso é muito bom. Então, quando a gente fala de liberdade, é fundamental a gente começar no inglês. E a minha proposta para você, Marcos Cajueiro, meu querido, é comprar esse livro. John Stuart Mill, um gênio inglês, escrevendo On Liberty, sobre a liberdade. É um conceito muito mais amplo do que o que a gente tem no colégio francês vagabundo. É isso que eu tinha para te falar. Muito bom. Muito bom esse livro. Um minuto, hein? Só tem um problema. Ok, Posso fazer um adendo aí? Por favor. Muito utilitarista essa porra aí, velho. Justo. Também é. É muito utilitarista. Mas ele é um cara bom. É que a ética utilitarista ela tem. Tem seus problemas. Mas outras éticas também têm seus problemas. Todas as éticas têm seu problema. Ninguém ganhou no problema. Mas se eu fosse escolher uma, eu não ia com ela. Mas é ele o francês pra falar de liberdade. Então tá, nesse então tá bom. O francês tem tem lugar mais. de fala. Eu quero tirar o francês. Na verdade, eu quero tirar o francês do foco. É isso que eu quero fazer. Tá bom, beleza. Então vou eu. Posso ir eu? Ou você quer ir você? Você manda, você. Então é o seguinte. Cara, Joaquim Nabuco e o Brasil na América, Olímpio de Souza Andrade. Velho, você é um libertário, um liberal que ama a liberdade. Esse cara, ele é o pai da liberdade brasileira. Joaquim Nabuco. Se não fosse ele, diplomata, historiador, jurista, orador, é um diplomata brasileiro. E foi o cara do abolicionismo. E eu não digo do abolicionismo do ponto de vista de raça. Eu digo abolicionista do ponto de vista de indivíduo. Então, quem ama o indivíduo e está acima do coletivismo não pode deixar de ler um cara que é o Joaquim Nabuco. É por isso que eu coloco isso pra você, porque eu sei que você ama o indivíduo e eu trago esse livro. Esse é meu pitch. Eu não sei se pode aplaudir. Pode. Eu sou fã. Fã é burro, sabe? Pode. Não, mas é verdade, cara. Joaquim Nabuco, para um libertário, tem alguma coisa melhor do que isso? Vários, mas esse é um bom. Caralho, te ajudei, filho da puta. Mas eu também te falei, esse é um bom. Você meteu o pau e falou que é utilitarista. Eu concordo com você, mas aí, bom, tem outro. Tá justo. Tem o rock, tem o Ó, só uma coisa, 1 minuto, tá? Tá com medo já de cara? Não, tô sendo justo. Tem o rock, tem o hardcore, tem o estoicismo e tem Cioran, né? Então, assim, quando você acha que você tem uma atitude de negação do mundo e quer conservar um sentimento agnóstico, esse aqui é um dos caras, é um dos expoentes do que nós estamos falando. Então a gente sempre, né, se encontra com essa questão religiosa e, para além disso, não estamos nem questionando o dogma da fé, mas você se reconhece um agnóstico, legal, mas aí você é macho. Aí você fala assim, não, eu sou pessimista, eu sou cínico e eu sou niilista, enquanto correntes filosóficas, né? E como é que eu articulo tudo isso, né? Esse cara, ele é um romeno radicado na França, pós-Nietzsche, morreu em 1930, então assim, ele pegou Kant, Mircea Eliade, Nietzsche e traduziu isso numa linguagem moderna, e esse cara morreu em 95. Vambora. Então esse cara aqui é... Time's up. Pergunto para você, criança, seria a existência o nosso exílio e vazio de nossa pátria? Esse é meu pitch. É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Você passou do tempo, mas você foi bem no final. Você tá justo. Tá valendo. Tô perdoado. Você jamais, irmão. Se não fosse você, não tinha isso aqui, velho. Meu amigo, qual dos 3 livros você vai levar pra casa? Cara, eu vou te falar. Não bota em cima do negócio. Segura aí, camarão. Para de jogar com o emocional. Te conheço. Você vai ficar chateado que eu tô ligado. Não tem problema. Pode. Irmão. O melhor vendedor de livro dessa mesa é o Caio, cara. Levou? Nossa senhora. Cara, eu fiquei curioso com o Joaquim Nabuco também. Esse aqui eu já li. Coisa linda, velho. Ele merece. Caio merece. Passou do mas tempo, aquilo merece. ali me deixou extremamente curioso. Demais. Por favor, entregue. Ele tá justo, mais do que justo. Bicho. Ele precisava disso mesmo, tá lá embaixo. Campeão. Deu uma subidinha, Campeão. coisa linda. Velho, puta, sensacional. Cajuzeira, velho.
Como que é o hino da 29 mesmo? Não, censurado. Censurado. Vai dar problema no YouTube. é. Vai dar problema no YouTube. Mas é uma turma sensacional, velho. É a melhor turma. Não é a melhor, mas é uma das muito Eu boas. sou o primeiro da 29 aqui, né? Oi, como é que é? Primeiro da 29 a participar aqui. A primeira da 29. Depois do fundador. Não, o fundador não conta. Tô Sou falando eu. episódio do fã. É o episódio. Episódio do fã. Cara, muito Obrigado, obrigado, velho. Sensacional. Um prazer recebê-lo. Saiba que estamos sempre abertos. Então, sempre que você quiser voltar, aparecer aqui, entrar no nosso Apoia-se, que tá fazendo falta lá para trocar essa ideia. Estamos de coração, assim, ó, gigantescos para você. Caraca. Assim como nós estamos para todo mundo que é da Medicina ABC. Então, galera, aquela... Gloriosa. o flag tá ali, ó. Olha lá, ó. Tá ali porque que é fundamental pra gente, é onde a gente nasceu, é o que a gente ama, é o que a gente quer trazer de valor de volta. É isso aí. Green Vamos trazer valor de volta. Essa comunidade. Preciso dar uma mensagem para os nossos calouros da mídia brasileira. Manda, por favor. Calouros que estão do 1º ao 6º ano. Vocês têm obrigação moral de entrar no Apoia-se, Obrigado. tá? É isso aí. Segundo lugar, não perca seu tempo com ideologia, cara. Se concentra na histologia, anatomia, Patologia. bioquímica, nas cadeiras das patologias e no internato. Esquece ideologia não vale a pena, você vai perder seu tempo, a sua formação vai ser incompleta. Beleza? Acorda, amigão. Não, se estão lá no DA fazendo alguma coisa, não sei. Na Atlética, não sei. Não perca seu tempo com isso. Só isso. Preserve o seu imaginário. Além de tudo isso, preserve o seu imaginário com alta cultura e classe. Exatamente. Pronto. Galera, foi um prazer inenarrável falar com vocês novamente. Valeu. Uou! Tchau, seus arrombados!